Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Michele, vamos ver quem tá mais aí. Matheus, boa noite. Virgílio, boa noite, Matheus. Deixa eu ver, Letícia, boa noite. É que eu não consigo ver todo mundo aqui. Graziele, Letícia aí, todo mundo que eu consigo ver que tá mais destacado aqui no meu painel aqui. Então, boa noite a todos vocês aí, fiquem bem. E vamos para o nosso terceiro encontro e último aí dessa apostila Metodologia Científica. Eu vi ali no chat do WhatsApp que alguns de vocês estavam com algumas dúvidas. De repente eu posso ajudá-los agora no início e depois a gente inicia aí a aula enquanto a galera vai chegando. Vocês podem abrir o áudio para falar ou pode escrever ali que eu vou respondendo à medida do possível. Se tiverem alguma dúvida agora referente ao Flex, a como vai ser o semipresencial, o pessoal que está aí tá tudo tranquilo? Conseguiram se achar aí? Quem que tá no Flex, quem que tá no semipresencial? Ou alguém está com alguma dúvida ainda que eu possa ajudar? Essa ainda disciplina, ela ainda você não precisa marcar, essa última de metodologia. Vai abrir para você online, normal, você pode fazer lá tranquilo. Nos próximos encontros que nós teremos, quem está junto comigo aí no Total Flex, deixa eu só diminuir um pouco a minha câmera aqui, que estou muito grandão aqui. Agora melhorou. O pessoal que está comigo então na Total Flex, a gente vai continuar normal, como estamos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto encontros no online. A única diferença é que a última prova vocês vão fazer lá no Polo. Tem que agendar ela que vai abrir para vocês. Quando vocês forem fazer a primeira prova do próximo módulo, já vai ter lá, marcar a avaliação. Não é marcar a próxima avaliação que vem, é marcando a última daquela apostila. É só essa que vocês vão fazer presencial. O resto é normal, vocês vão fazer aí online igual que vocês estavam fazendo. Eu mandei lá no grupo de vocês, deixa eu achar aqui. Ó, dia 18 de abril, ele já retorna quem está no semipresencial, que é aquela modalidade de uma vez por semana, lá no polo de vocês, aí onde vocês se encontram. Aí, no caso, vocês não vão ter mais online. Aí é só o presencial lá com o tutor em sala. Isso, essa turma aqui é flex. Quando você retornar, você tem que procurar lá no polo para ver qual é a sala e qual é o tutor que vai permanecer com você. E você vai ter encontro semipresencial toda semana. Mas nada impede de você modificar, tá? Quem está no flex pode mudar para o semipresencial. E quem está no semipresencial pode mudar para o flex. É tranquilo. Não, a matrícula sua continua tudo mesmo. A sua grade curricular, só a sua modalidade que vai mudar. Isso, perfeito. A coordenação ali, a coordenadora, aliás, do polo, ela vai ajeitar para vocês a matrícula e colocar vocês no Total Flex. Aí vocês só vão no polo uma vez por mês para fazer a última prova. Só aquela última lá que é a que mais vale, né? De 4 pontos. Vamos ver. Tatiane, professor, como sei se sou Total Flex ou semipresencial? Pô, olha, realmente no AVA de vocês eu não sei como que fica, né? Para me poder te orientar. Eu te recomendo você ligar lá pro teu polo e ela já perguntar, só da sua matrícula CPF, ela já te responde. Ou se não quiser ligar, é o contato do polo ali pelo WhatsApp também, tranquilo. Ou ainda ali no AVA em atendimento também dá certo. Então ainda tem tempo de vocês olharem, que é só dia 18 de abril. Deixa eu ver. 18 de abril, então dá para vocês ir se comunicando. Alguém mais tem alguma dúvida referente? E aqui vocês conseguem ver, ó. Essa daqui em especial, ela tem 5 encontros, como vocês podem ver aqui, ó. Ela é um pouco diferente das outras que vocês vão encontrar pela frente. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje, dia 22, ó, a gente está no último encontro, ó. O último que é o quarto e o último encontro. Então ela teve uma avaliação dia 8 do 3, outra dia 15 do 3 e agora dia 22 do 3, que vai abrir aí a última prova para vocês. Ele só não me mostra a data porque eu não tenho as provas, mas vocês vão conseguir se encontrar aqui quando é que elas abrem. E aqui para a gente ver a próxima apostila, vocês vão vir aqui que é a Sociedade Meio Ambiente. Vem novamente em cronograma. E aqui vocês vão ver, ó, 29 do 3, pode ver que agora é só 4 encontros.
Essa apostila é totalmente normal. Essa é os 4 encontros que geralmente a gente tem. Ok? E vocês provavelmente, pelo que eu vi ali no WhatsApp de vocês que eu enviei lá, ó, mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó, 18 de abril. Dia 5 vocês ainda vão fazer online. Dia 12 vocês vão fazer online. Essa do dia 19 vocês já vão fazer no polo. Então a última só aqui, ó, dessa segunda apostila. Quem está no semipresencial, acredito que também, tá, pessoal? Porque só vai voltar dia 18. Então a gente vai continuar no online nessa próxima apostila, ó. Só na última aqui que aí provavelmente vocês vão fazer presencial. Conseguiu se achar, Igor? Acredito que sim, né? Letícia, tudo tranquilo? Beleza então, Igor, tamo junto. Ah, do paper, a gente já montou alguns grupos sim lá no grupo do WhatsApp. Mas é aquela história que eu falei, né? Se você vai continuar no Flex, aí realmente ali no WhatsApp a gente vai montando os grupos ali. Agora no semipresencial, se tu quiser montar por lá, bem tranquilo. Porque essa primeira fase é só fazer as citações. Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que eu postei para vocês lá, de que vocês têm que fazer. Se não viu, você pode pedir que depois eu boto de novo no grupo do WhatsApp, que lá eu mostro para vocês como faz. Eu faço um ao vivo, né, para vocês fazerem igual. Deixo 3 modelos bem tranquilo de vocês fazerem através da apostila da Uniaselv. E depois mostra a galera defendendo, que é a segunda parte que vocês vão ver aí, que vocês têm que defender o paper de vocês, que também está lá no vídeo. Oi, Bruna, pode falar. Então vamos te achar. Em que semestre você estaria? Ah, tá. Pensei que você já tinha matérias perdidas para trás. Não, tá perdida porque você entrou agora. Isso, a gente está na última unidade da apostila Metodologia Científica. Você já se achou no AVA? Ah, essa é a próxima. Isso, então provavelmente essa, acho que você não está matriculada nessa, será que tá? Porque essa já é a terceira prova, a última. Você tem que olhar lá no seu AVA, você vai encontrar uns livrinhos, tá? Quando você abrir o seu AVA lá. Cada livrinho desse é uma apostila. Você tenta achar metodologia científica, vai estar escrito nesse título. Tu clica nela e vai abrir ali avaliações, cronograma, clica nas avaliações. Aí você vai ver as datas das avaliações ali. Se tiver aberta para você, que você precisa fazer, que você está matriculada nela. Se ela ainda não aparecer, é porque vai ficar para você mais para frente. Esse a gente está fazendo. É só você aguardar o próximo encontro, que vai ter lá no cronograma. Aí eu falo dele mais um pouco e a gente vai avançar mais um pouquinho. Não, esse só finaliza no final do semestre. O que está finalizando é a apostila Metodologia Científica, que é essa daqui que eu vou mostrar para você. Pera aí. Ó, essa daqui. A gente está na unidade 3. Essa está disponível para você? Depois você dá uma olhada lá se tiver. Então você precisa fazer. Acredito que a primeira prova ainda está aberta, tá? Então ali a primeira você vai clicar nela, tem 10 questões alternativas, que aí você pode fazer consultando a sua apostila aí, né, bem tranquilo, e responde elas que é alternativa. Depois você vai ali na segunda prova, vai ter mais 10 questões alternativas. Marca elas ali, você tem que clicar na apostila. Aí vai estar escrito avaliações, clica em avaliações. Aí vai abrir para você elas. Isso, notas e avaliações. Aí você clica ali e vai ter a data delas. Eu só não sei a data da primeira prova, se ainda tem data disponível aí. Alguém que já tá fera aí, se puder ver aí pra gente, se essa primeira prova ainda tem data disponível para que ela possa fazer ou já venceu? Porque eu acho que ela vai fechar depois de um tempo, né? Pode sim. Como você já entrou depois, provavelmente você não tem que pagar nada não. Mas o pessoal que já estava matriculado e não fez, aí precisa pagar uma taxa. Mas aí a coordenadora do polo ela vai te orientar bem melhor do que eu, porque ela tem as datas da matrícula, né? Por enquanto online sim, né? Porque a galera acaba consultando. Quando a gente retornar ao presencial, a primeira vocês vão fazer uma redação, a segunda é uma prova alternativa com consulta, com 10 questões, impressa, né? Provavelmente. E a terceira e a última é sem consulta nenhuma. Agora para ambos os lados.
tanto flex como semipresencial, é sem consulta daí a última. Isso, segue aquelas datas que estão ali. Então, se essa metodologia estiver disponível para você, tenta fazer, que ela é bem tranquila de fazer. As outras, matemática financeira, essas são mais complexas, mas essa aí é bem tranquila. Ela vai estar aí junto com os outros livros aí, você vai ver nesse semestre, tem vários livros. Aí tem um que vai estar escrito isso, metodologia científica. Ah, tem sim, tá no YouTube. Pera aí que eu vou tentar te mandar o link aqui, segura um cadinho. Eu vou só te mandar o link aqui do YouTube mesmo, do canal. Aí você procura por nome lá, tá? Coloquei o link pra vocês. Ô William, tudo bem? Ó, então você já pode fazer hoje pra se livrar dela. Beleza, velho. Obrigado. Show de bola. Isso aí mesmo. Opa! Quem eu falo? Ô Giovanni, beleza? Ah, se eu não me engano, é 6,5 para cima você passa. Na verdade é 7, tá? Mas quando você tira 6,55, eles arredondam para cima. Se for 4, 5, aí arredondam para baixo. Mas é 7 a média. Isso. Vai dar tudo certo aí. Beleza. Não, vai dar sim, você vai ver. Vai tudo tranquilo. Olha, eu acho que quando você envia, não tem como reabrir ela não, porque é uma avaliação, né? Porém, quando eu estudava na minha época, quando eu reprovava uma disciplina, tinha algumas condições especiais que eu não precisava pagar para refazer. Como eu estou muito tempo fora da Uniaselv como aluno, né? Eu já não sei mais como está funcionando. Mas isso a coordenadora do polo pode te orientar 100% aí de clareza, né? Para não estar falando uma bobagem para você aqui, né? Que de repente ainda não precisa pagar ou de repente é só através de um comprovante de alguma coisa médica ou coisa assim, né? Beleza pura. Diga. Pois é, eu tô no Rio Grande do Sul, né? Então eu não sei aí como é que tá funcionando. Você pode pedir ali no grupo do WhatsApp pra galera ali que eles colocam pra você lá o link do polo. Do WhatsApp não? Então pera aí que eu mando pra você. Aqui tá a galera toda aí, de todo o Rio Grande do Sul aí, da região sul pelo menos. Aí você diz de onde você é, a cidade. Eles quem tiver por aí que é da mesma cidade que você, eles disponibilizam o link lá do polo, coisa assim. Ó, te enviei. Só clicar naquele link ali que você já entra no grupo do WhatsApp. Boa noite, com quem eu falo? Ô Marcelo, tudo tranquilo? Isso, eu gravei a aula e eu botei pra vocês lá no grupo. Você pode assistir ela depois. Tranquilão, qualquer coisa, se você perdeu o início aí, eu tô gravando a aula também. Depois eu disponibilizo pra vocês. Valeu, boa vinda pra casa aí. Beleza? Opa, alguém mais? Podemos iniciar então? Então vamos lá. Aspectos éticos na pesquisa científica. Opa! Ah, sim, o da Bruna aqui, eu tiro aqui. Já tirei. Beleza. Falou. Deixa eu passar pro lado de cá. Bom, o tema da pesquisa... Ah, essa aqui é a unidade 1. Ih, deixa eu passar ele para frente aqui. A gente já está lá na unidade 3. Tá, mais um pouquinho aí. Então aqui o que a gente vai ver nessa unidade, né? Formatação e normalização de trabalho científico, fontes de informação e aspectos éticos da pesquisa. Isso aqui, o que ela vai servir para vocês aí nessa unidade? Vai explicar para vocês como vocês vão fazer formatações de um artigo científico, de um paper, de um TCC, quais são as normalizações que fiscalizam essa espécie de formatação acadêmica, né, que é a BNT, que vocês vão dar uma olhada com mais profundidade. As fontes de informação, qual é a importância de vocês realmente colocarem as citações, as informações bibliográficas e tudo mais.
Então vocês vão ver qual a importância e por que ela tem que ser colocada no trabalho acadêmico de vocês. E os aspectos éticos da pesquisa que é confiáveis. Não pegar, por exemplo, lá da Wikipédia, onde qualquer um pode colocar qualquer coisa lá e você botar no seu trabalho. É uma fonte confiável? Onde qualquer um pode colocar qualquer informação, não é uma fonte que nós podemos confiar 100%. Então a gente tem que dar sempre um passo além daquela informação. Mas eu posso usar a Wikipédia? Pode. Porém, vocês têm que procurar outros sites para confirmar se aquilo que está dizendo lá é realmente verdade. Então a gente vai ver todas essas partes na unidade 3, que é o que vocês vão aplicar no paper ao decorrer do curso. Se vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha que tem no avo ali, que aí eu paro e abro o fone para vocês, senão eu não vejo lá. Então eu vou colocar a apostila aqui para vocês ir acompanhando junto. Então na introdução aí, o que ele diz? Como vocês sabem, eu faço um resumo e vou acrescentando algo que eu acho pertinente para que vocês aproveitem. Vocês vão encontrando na apostila ao decorrer, pode não estar nas mesmas páginas que eu vou passando ali, mas vocês vão achar naquele capítulo. Aí vocês vão circulando ou fazendo do jeito que vocês acharem melhor aí. Na introdução ele diz: a pesquisa científica possui extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, tecnológico, no que confere às esferas científicas, educacionais e da saúde pública. O que ele quer dizer com essa parte? Quer dizer o quê? O avanço que a gente tem nesses parâmetros através da pesquisa, dessas pesquisas que nós acadêmicos acabamos fazendo na faculdade. Vocês pensam, olha aí o coronavírus que veio, olha só como que foi encontrada por diversos países aí essa vacina, vamos dizer, tão rápida, que se você for ver como é difícil você encontrar uma cura para alguma coisa hoje em dia, né? E são anos de pesquisa para chegar a uma cura. Vou dar exemplo aí da AIDS. Até o dia de hoje ainda não tem uma cura 100%. Eles já encontraram uma forma de prolongar a vida do paciente. Então aqui dentro dessa parte ele está mostrando qual é a importância. Foi através de quê? De pesquisa, correr atrás de dados, de laboratórios, geralmente por laboratórios aí por universidades, né, financiadas para a rede federal, principalmente, e algumas vocês vão ver ali não conseguem fazer como as redes federais. Por quê? Para você fazer ciências, principalmente hoje no Brasil, é muito caro, é muito investimento. Às vezes são anos de pesquisa para você chegar a um pequeno avanço. Então as redes privadas geralmente não têm essa estrutura. Se vocês forem ver aí as mensalidades que nós temos hoje, ela é bem em conta se for comparar a uns 30 anos atrás, que quem fazia faculdade é só quem tinha dinheiro. Hoje em dia não, hoje em dia quase qualquer pessoa consegue fazer uma faculdade. Os que conseguem pagar as mensalidades cabem no bolso e a gente consegue pagar. Porém tem aquelas pessoas desempregadas ou saindo recém do ensino médio que não tem ainda condições de pagar, mas ele tem as opções aí do Enem, do ProUni, do FIES, que ele vai parcelar para você a sua faculdade nas redes privadas e várias outras formas. Então tá mais fácil. Então dentro desse desenvolvimento aqui que a gente vai vendo que ela é a importância para o crescimento socioeconômico. A gente saber aí a parte ecológica, como economizar sem prejudicar o meio ambiente, tudo mais. Cultural, que é entender a cultura do próximo, ter esse raciocínio de convívio com outros países, que se a gente for hoje comparar com uns anos atrás, hoje o nosso limite é ilimitado. Eu consigo falar com um pessoal da Rússia lá em tempo integral, se eu quiser, pelo WhatsApp sem pagar. Antes não era possível. Então também o cultural é importante dentro disso. Ele abriu portas para nós. Tecnológico, nem se fala, que é o grande responsável por essa evolução, confere as cifras científicas e educacionais e da saúde, como a gente viu do coronavírus. Vários países já fizeram a vacina, distribuindo para todo o país aí que não tem condições também de fabricar a sua própria vacina. Então a gente viu aqui um resumão do que fala nessa introdução. Mas ainda concluindo mais alguns tópicos, ele diz: exige que o estudante, professor e os demais pesquisadores estejam dispostos e preparados para aprender, identificar quais pesquisas são necessárias e de que maneira essas pesquisas afetam o bem-estar da população.
Então, quando você vai fazer o seu paper, quando você vai fazer a sua pesquisa, o seu artigo científico, as fontes que você vai buscar informação para basear o seu problema de pesquisa, vamos dizer assim, como a gente vai ver o decorrer dessa apostila, tem que ser de fontes confiáveis, tem que ser de quê? Hoje nada se cria, tudo se copia e se melhora. Então tu vai pegar algo que já falaram sobre tal assunto do seu interesse, que é o problema de pesquisa, e ver se já não tem a resposta para aquilo. Às vezes alguém já encontrou. Então não tem sentido você fazer uma pesquisa que já tem uma solução para isso. Mas se for algo pertinente, que complementa o que o cara pesquisou e que você vai dar um passo à frente, aí quer dizer o quê? Você está fazendo pesquisa. Você está contribuindo para o mundo acadêmico, você está contribuindo para a sociedade ou para a população no seu entorno. Então tem vários aspectos que vocês vão ver aonde é que afeta a população, aonde que isso melhora ou pode dar resultado, se sua pesquisa realmente tem fundamento ou não. Beleza? Isso vocês vão ver ao decorrer nas caminhadas que vocês vão tendo durante as nossas apostilas e caminhada no curso aí de vocês. Ele ainda diz, no Brasil, o Conselho Nacional da Saúde são os que estão em vigor para regulamentar os procedimentos éticos e metodológicos relativos à pesquisa, em especial que envolve os seres humanos. Animais devem ser submetidos à apreciação da Comissão de Ética no uso de animais. Então, hoje em dia, ali está dizendo não só fazer experiência com os humanos através de formulários, por exemplo, de informações confidenciais ou não. Não é só experimentos, abrir o cara e ver o que tem dentro, não. São vários experimentos que a gente vai ver dentro dele que tem toda uma legislação, todo um conselho por trás disso autorizando. Para não dar direitos autorais, para ter direito à publicação. E dos animais, mesma coisa. Por exemplo, antes era utilizado em vários animais, principalmente na área farmacêutica e também de maquiagem, eles faziam vários testes em animais para ver se não dava alergia, se o produto funcionava ou não, se causava morte. Então ali tem o direito dos animais hoje, que já não é assim para que você possa fazer experiência com animais. Com os ratos ainda está sendo normal, mas outros tipos de animais que eles experimentavam já não podem mais, então já estão bem mais rigorosos. Por quê? Para você testar um humano, geralmente eles testam em animais antes. Então são toda essa comissão de ética aí que eles estão regulamentando isso para não prejudicar nem a vida animal e nem a nossa, principalmente aí nos dados, informações confidenciais, que você pode de repente estar fazendo o seu trabalho e você vai fazer uma entrevista com o dono da Tramontina, por exemplo, e você vai fazer um pouco ali da vida dele, e ele vai contar um pouco da intimidade, das coisas que ele teve, não teve. Você não perguntou, ele não assinou os documentos dizendo que permitia você publicar isso nos avais de comunicação. Então trava a sua pesquisa. Por quê? Só depois de pronto você foi perguntar a ele se podia divulgar ou não. Ele disse que não. E aí, como é que você fica? E se você não perguntasse, simplesmente divulgasse? Ele podia acionar a justiça com direitos autorais, tanto da sua pessoa quanto a faculdade. Então olha só a zebra toda que podia dar. Então todas essas legislações que nós vamos ver ao recorrer dessa apostila vai ensinar vocês a fazer a coisa da forma certa. As pesquisas com seres humanos, aplicações de ética. Então aqui a gente falando um pouquinho da pincelada que eu dei lá em cima. A história da ciência trilhou caminhos em que não são mais aceitáveis ou aceitas pesquisas que não respeitam a dignidade e a integridade dos seres humanos e dos animais. Porque hoje tem uma legislação, antes era muitos animais maltratados dentro desse parâmetro, né, de experimentos. Então ele ainda complementa que experimentos não configurados para atender os critérios rígidos e éticos na pesquisa também são inaceitáveis as pesquisas que não preservem a natureza ou patrimônio físico, moral e histórico da sociedade. Divulgar informações privilegiadas, informações que não são autorizadas, ou às vezes você mesmo vai fazer uma pesquisa, por exemplo, de mineração, de encontrar ouro em tal lugar, e você só está pensando na pesquisa do ouro ou de um minério em especial, mas esquece de toda a fauna que tem em volta, né? Todo ser vivo que habita ali. Então tem toda uma legislação protegendo isso. Você não pode chegar lá simplesmente meter a máquina e deu, não. Então por ali vocês vão ver que tem todas essas
questões éticas nos seus devidos, vamos dizer assim, autoridades para autorizar essa sua pesquisa ou não. Primeira coisa que eles vão fazer é ver se ela é relevante para que você possa mexer no solo ou não. Já no século XX, ali o Pacini, ele comenta que nos meados de 1960 surgiram as primeiras notícias relativas a preocupações com pesquisa, experimentos com seres humanos. Seria necessário critérios e procedimentos metodológicos ou que deveriam ser adotados para esse tipo de pesquisa. Assim surge o Comitê de Ética com a função de limitar alguns critérios. Pesquisa com seres humanos, parte mais vulnerável. Oliveira diz ali na sua citação, ele diz: o Conselho Federal de Medicina do Conselho Nacional da Saúde tratou justamente de normas de pesquisas em saúde, aos aspectos éticos da pesquisa em seres humanos. Então, para você fazer todo um aparato de testar, como a gente viu aí o coronavírus, teve a sua parte de candidatos voluntários, mas eles já tinham feito experimento, acredito, com pequenos animais, para ver se essa vacina era realmente grande, forte, prejudicial ou não. Então teve ali o pessoal que foi voluntariário, que assinaram toda uma documentação, toda uma responsabilidade de ambas as partes para que isso fosse possível, porque tinha um comitê regulando isso, o comitê de medicina. Então não é qualquer pessoa que é autorizada a fazer um experimento. Geralmente universidades ou laboratórios gigantescos com um nome já no mercado, né? Que tem como arcar se algo der errado, certo? Que diz ali que é a Universidade Federal de Santa Catarina, aí de vocês, ele diz ali, grife do autor, então quer dizer que não foi dele, foi Cauã quem falou, ele apenas pegou essa citação e está falando, que vocês vão ver isso aqui direitinho como funciona. Essa citação aqui é até interessante para vocês darem uma olhada. Olha só, aqui vocês vão ver que tem aqui o grifo do autor, tá? Vocês vão ver que a gente vai ver ela ao decorrer. O que significa isso daqui? Vocês vão ver que tem dois autores aqui. Quem que está falando, na verdade, que está descrevendo? É o CEGEPS aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2020, bem atual essa citação. Mas ele está falando referente à publicação, à citação desse Cauê aqui, Cauã. Então por isso que ele está falando o grifo do autor. Ele está pegando algo que o autor já fez, publicou, e ele então está reescrevendo algo que é pertinente para os dias atuais. Então não foi nada que ele criou essa citação. Ele está falando citação da citação, que vocês vão ver direitinho como se funciona ao decorrer. Mas nela ele diz: todo e qualquer projeto de pesquisa que envolva os seres humanos, direto ou indiretamente, deve ser submetido à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, que é chamado CIEP, e inclui os projetos com dados secundários, pesquisas sociológicas, antropológicas, educacionais epidemiológicas, alguma coisa assim. Por exemplo, isso inclui aplicações de questionários, entrevistas e etc. As pesquisas que envolvam apenas animais devem ser submetidas à apreciação do Comitê de Ética do Uso de Animais, que é o CAUAN, nesse caso ali, que é o CEUA. Ele diz, inclui projetos de dados secundários. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que você não fez a pesquisa, você está usando o relatório de alguém que fez essa pesquisa e você vai escrever sobre algo referente a isso. Por isso que está secundário, você não é o dono da pesquisa original. Você então é alguém, é um autor que vai comentar sobre a experiência feita pelo pesquisador. Beleza? Estão entendendo um pouquinho do primário e o secundário? Quando vocês estão na parte da pesquisa realizando. Então, por exemplo, eu estou numa empresa e a gente está criando uma fórmula nova para tirar ferrugem do ferro lá, né? Sei lá, doideira que eu tô falando, tá, galera? Mas de uma forma ecológica, que depois eu posso pegar todo esse líquido e reaproveitar ele para fazer uma fundição, tá? Por exemplo. Então eu reaproveito esse produto, ele não vai para a natureza. Então legal, e é novo, tem algumas coisas que eles já fizeram referente a ferrugem, que eu vou citar no meu trabalho, mas que não reaproveita esse líquido que sobra. E eu estou fazendo uma forma de reaproveitar ele, que ele não vá para a natureza. Show de bola, ótima pesquisa. Aí o que eu vou fazer? É de quem é esse experimento? É meu, então quer dizer que ele é primário.
Agora, se eu já estou pegando algo que já tem de outra pessoa, que foi outro experimento, que eu vou usar no meu trabalho, quer dizer, aquele primeiro experimento que ele fez é secundário, porque eu não participei dele, eu estou descrevendo ele dentro do meu trabalho, que eu estou fazendo um novo experimento através do experimento do cara que fez atrás. Então o dele é primário para ele e secundário para mim. O que eu estou fazendo de novo é primário para mim e secundário para o acadêmico que for escrever sobre o meu projeto. O Conselho Nacional da Saúde propôs algumas alterações importantes segundo a Resolução 466 de 2012, que, como vocês podem ver, também essa resolução não é antiga, né? 2012 logo ali atrás. Junto com a resolução do número 510, que estabelece as normas aplicáveis às pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Então, são informações privilegiadas para uma determinada evolução, vamos dizer assim, uma estratégia. Depois a gente vai ver a Resolução 510 de 2016, que ela estabeleceu, por exemplo, visitas às comunidades, aos serviços públicos e privados, às conversas com lideranças comunitárias, dentre outras, no intuito de averiguar e avaliar as reais condições às quais são as possibilidades mais cabíveis para efetivar a realização da pesquisa. Então, que utilizem dados obtidos mediante a investigação documental ou mediante dados coletados pelo contato direto dos participantes, seres humanos ou animais. Aqui a gente, por exemplo, lá naquela guerra, a gente pode fazer várias pesquisas científicas. Quais são os destinos dos animais de estimação que eles tinham lá naquela cidade, naquele país? Porque muitos saíram só com a mochila nas costas. E garanto que nós todos temos um cachorrinho ou um gato em casa. Pelo menos a grande maioria dos brasileiros tem. E aí, se desse um negócio desse? Quem que ia alimentar esses bichinhos? Que destino eles tiveram? Simplesmente soltou ele na rua e deu? Será que eles vão achar comida? O que aconteceu? É uma pesquisa? Isso dá uma pesquisa? Claro que sim. Outra, quais são os países que esses refugiados estão mais indo? Estão conseguindo emprego? Como que eles estão se virando? Eles pretendem voltar para a terra deles? Eles vão ter emprego onde eles trabalhavam? Pô, tem um monte de pergunta aí que daria várias pesquisas. Por quê? Esse assunto é recente, então nunca aconteceu. É fácil você fazer pesquisa quando é uma coisa inédita. Agora eu vou falar para vocês, façam uma pesquisa sobre marketing no mercado de trabalho. Cara, é difícil, porque você não acha um problema para isso imediato. Tem muita coisa escrita já sobre isso, é muito amplo. O que eu estou falando, tá, galera, é só exemplos brutos para que vocês entendam de uma certa forma, tá? Não é que exatamente é assim, não. Mas estou falando para ficar mais claro para vocês, tá? Que quando é mais fácil você pegar um problema de pesquisa, porque toda pesquisa ela tem que ter um problema ou uma pergunta a ser respondida que ainda não foi. E tem que ter uma importância acadêmica, né? Vamos dizer assim, para uma comunidade, para as empresas, para um país, para um local em si, certo? Então por isso que eu estou dando esses comparativos para vocês aí conseguirem acompanhar o raciocínio. Como vocês estão recém iniciando nesse campo, né? Alguns de vocês, pelo menos, alguns já são veteranos que já estão acabando aí, né? Mas também essas ideias aí que eu estou dando, os toques que eu estou dando, ajuda vocês a seguirem na carreira de pós-graduação, mestrado e doutorado. O pesquisador deve reconhecer a liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, priorizando a defesa dos direitos humanos, valores culturais, sociais, morais, dos hábitos e costumes dos participantes, o respeito à diversidade e recusando quaisquer expressões ou formas de preconceitos, dentre de outras. Vou dar um exemplo aqui então numa aldeia indígena. Faz de conta que você vai lá fazer uma pesquisa da mortalidade infantil e coisa e tal, e você vai fazer umas entrevistas e você descobre que menina de 12, 13 anos já é esposa, já está sendo casada, já está tendo filho, em plena juventude, são de menores e ninguém é preso. Por quê? Tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão diferente.
Às vezes tem todo mundo que mora a família inteira na mesma casa sem cômodo nenhum, né? Hoje você, como brasileiro, você não consegue se imaginar, né? Todo mundo, uma família inteira, tio, tia, avô, vó, primo, todo mundo morando junto, né? Sem parede, só um negócio redondo, todo mundo lá dentro. Você não se imagina. Porque a gente já convive numa cultura diferente. Então, quando você for fazer essa pesquisa lá, você não pode dar a sua opinião questionando ou rebatendo isso. Porque é cultural, você tem que respeitar a cultura deles. Eles têm uma modalidade cultural totalmente diferente da nossa. Estou falando mais de tribos conservadoras. Para vocês terem uma ideia dos aspectos aí, dos valores culturais, sociais daquela aldeia, né? As morais, o que seria ético ou não, hábitos e costumes dos participantes. Por exemplo, de furar a boca com aquele prato grandão, mas é cultural. Para eles quer dizer que é poder, conquista, refere a várias coisas. Então essa questão aí, que vocês anotam e circula porque vai cair em prova certa, tá? Já foi questões de outros acadêmicos que passaram por mim aí. Então dentro desses aspectos aqui, ó, respeita os participantes da pesquisa. Por exemplo, quando você for pesquisar lá que tá todo mundo só de uma sunguinha, com o peito pro lado de fora, coisa e tal, você tem que saber se realmente você pode divulgar. Você vai tirar foto daquilo lá e você pode divulgar a mídia social. Tá, mas eles não têm ali, não falam a minha língua para autorizar ou não. Aí vocês têm que procurar o comitê que faz essa legislação de atribuição de divulgação ou não dessas informações. Se não tem esse povo que vai ser responsável pela nossa divulgação, nós temos o comitê que realmente aprova ou não se a gente pode divulgar isso ou não. Tem um outro comitê que eu não sei o nome agora, que também vai te autorizar ou não a fazer essa divulgação, dependendo da importância que ela vai ter. Lembra que tudo tem que ter uma base, tem que ter uma importância para que você possa realizar essa divulgação. Ponderação entre os riscos e benefícios. Por exemplo, o risco dessa pesquisa é alto ou não. Vale a pena você ir lá e levar uma flechada ainda? De repente o pessoal não está acostumado muito com máquina de tirar foto. Aí tu vai lá com a máquina grandona, dá um flash, eles se assustam e sua vida está correndo risco. Então você está indo com alguém já que explore aquela aldeia, que conheça os seus costumes, falam sua língua para poder interpretar o que você quer dizer ou interpretar o que você quer fazer. Então tem essas partes aqui, os benefícios. Que benefícios a pesquisa vai trazer para você? De repente você está vendo uma onda aí de mortalidade que tem a ver com parente, por exemplo, casar com parente. Então já sabe que tem a ver com DNA e coisa e tal. E você tem esse benefício de a sua pesquisa de evitar ou diminuir a mortalidade ou crianças com algum problema físico, né, ou mental dentro dessa aldeia. Então tem ainda alguns fundamentos que você pode ver aqui. Garantia de que danos previsíveis serão evitados. Por exemplo, você vai lá, brasileiro, acostumado com a gripe, e você dá um espirro lá. Para você, brasileiro, ir para o normal, pegar uma gripe 1 ou 2 vezes no ano. Mas para eles não. Às vezes uma gripe lá você vai matar a aldeia inteira. Por quê? Eles não estão acostumados com esse vírus. O vírus para eles lá é que nem um coronavírus para gente sem vacina. Então mata a galera toda. Que vocês já viram na televisão que isso já ocorreu. O que eu estou dizendo é um fato, já aconteceu. Então você tem que ver qual é o grau danos que pode prejudicar essa sua pesquisa. Às vezes você está indo sem intenção nenhuma, mas acaba transferindo um vírus para essa aldeia que você tem o anticorpos e ele não, né? Obrigado aí, Matheus. FUNAI, exatamente isso aí. Fundação Nacional dos Índios. Então a FUNAI que vai autorizar vocês ou não a postarem, a divulgarem, né, toda essa pesquisa de vocês. Isso vocês vão fazer tudo antes, vocês vão ver que ali na apostila vai falar. Não é chegar lá e depois fazer toda a sua pesquisa e depois ver se dá ou não. Não, você tem que mandar todos os documentos antes. Quando você, por exemplo, ganhar uma bolsa da CAPES, que vocês vão ver aí mais à frente, toda a evolução do ensino superior, você, para conseguir ganhar essa bolsa e fazer a sua pesquisa, você tem que apresentar ela. É igual quando a gente vai apresentar alguma coisa para a nossa empresa, alguma coisa que a gente quer aplicar ou melhorar. Então a gente vai fazer um slide e apresentar a nossa ideia, vender o nosso peixe. Pode ser que eles compram ou não. Na parte científica é a mesma coisa. Você vai fazer um esboço do que você pretende fazer e aonde você quer chegar e responder a tal pergunta ou problema de pesquisa. Aí o comitê acadêmico vai aprovar ou não para te dar a bolsa. Quer dizer o quê? O que é essa bolsa? É um financiamento para que você realize essa pesquisa, se for realmente
beneficiária para o mundo acadêmico e também para aquela comunidade entre o todo. Relevância social da pesquisa, que eu já falei para vocês que tem que ter, então vamos pular essa partezinha aí. Importante frisar que, após a apreensão dos preceitos éticos da pesquisa por parte do pesquisador, a prática e o processo de análise e aprovação de um projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética, após a submissão do protocolo de pesquisa escrito pelo pesquisador, lembra que eu falei para vocês? Principalmente pelo Planalto ou Plataforma do Brasil, que é a CAPES geralmente, que vocês vão ver que tem outras também. Conjuntos de documentos de criação de pesquisa, aspectos fundamentais, informações relativas ao participante da pesquisa, qualificação dos pesquisadores. Esse protocolo deve contar as seguintes informações documentais. Documento, que é o que vocês vão apresentar para eles, tá, galera? Ó, então vocês dão uma olhada aqui que tem que ter toda a informação do acadêmico, do cara que vai fazer essa pesquisa. Não necessariamente tem que ser um acadêmico, pode ser um professor universitário ou um pesquisador realmente que vive disso. Ele, então, para conseguir essa pesquisa, ele precisa ter essas autorizações. Com isso, ele tem que ter esses documentos em mãos. Então, aqui a gente vai ter o documento, tipo, que é o seu látis, vamos dizer assim, é mais ou menos, não é o látis, mas é como se fosse, onde vai ter suas informações. Assinadas, reconhecido em cartório e tudo mais. Depois a gente vai ter aqui descrição da pesquisa. É o que se fala essa pesquisa, o que eu quero alcançar, quanto tempo eu vou levar, quem são as pessoas que vão participar, o que eu devo fazer para me deslocar para chegar até esse local, aonde eu vou acampar, ou vou dormir, ou qualquer coisa assim, quais são as vacinas que eu tenho para poder entrar nesse lugar, nessa aldeia, o que eu preciso desmatar ou não, ou quem eu tenho que entrevistar ou não, se eu falo a língua deles ou não. É um monte de perguntas que vocês têm que responder nesse documento, para que eles fiquem bem claros. Quanto mais detalhes, melhor fica e mais fácil de seu documento ser aprovado. Antecedentes científicos, dependendo, você já tem que ter, mostrar que você é um pesquisador já, que você tem outras pesquisas importantes, relevantes, é mais fácil de ser aprovado. O cara primeiro que quer aplicar, tem uma ideia, eu vou aplicar e já consegue ser autorizado, não é bem assim. Você tem que mostrar a mesma coisa quando você vai pedir uma vaga de emprego de motorista de caminhão, ou uma Scania nova que o cara comprou lá, que é top de linha. O cara vai querer sua experiência, não é, pô, eu tirei a carteira e ele vai deixar eu dirigir e pegar esse caminhão novo. Não. Então ele vai te perguntar quais empresas que já trabalhou, quais os acidentes que você já teve, o seguro vai puxar toda a tua ficha, quais multas que você já levou, e o seu histórico. E ali é a mesma coisa, tá? Análise crítica dos riscos e os benefícios. Lembra que eu falei lá da doença e coisa e tal? Vamos ver mais. A duração, por exemplo, nós que estamos no curso Flex, em AD, fazendo um paper, ou que vai durar 2 anos e meio. Você acha que a gente tem tempo para fazer uma pesquisa realmente de campo? Que a gente possa explorar e coisa e tal, fazer ali, sei lá, a parte do solo, ou acompanhar uma comunidade. Não, a gente não tem tempo. Primeiro, isso leva recursos. E nenhum professor a longa data fazendo pesquisa. Não tem cacife para isso. As redes federais são as que mais são dentro desse mercado de pesquisa. As redes federais tem grande força nesse campo. E mesmo assim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ano passa ano, eles vão tirando mais verbas dentro dessa colocação de pesquisa, que tem grande importância para a nossa evolução. A duração, então, é muito importante, que eu estava comparando com o nosso, nós só temos como fazer uma pesquisa bibliográfica, né, pessoal? De artigos, de ideias, né, de coisas que a gente vai ler, trazer de autores para responder uma pergunta que a gente tem referente a algo da nossa comunidade, da nossa empresa ou algo assim, porque a gente não tem tempo hábil para isso. A gente tem que fazer no paper ao decorrer desses 2 anos e meio e são pedacinhos por vez. Então a gente tem que ver a nossa realidade. Por isso que a gente faz desse tipo, do que uma que você fosse usar um laboratório, que nem tem nas redes federais, nas grandes universidades. Orçamentos financeiros, aqui está na J, ó. Detalhar a pesquisa, quais são os recursos, as fontes,
que serão destinados a esse recurso financeiro, bem como a forma e os valores de remuneração do pesquisador. Por exemplo, eu vou ficar 3 anos pesquisando, que nem tem o mestrado e o doutorado, em algumas dessas situações eles ficam anos. Pode ser de 1 ano e meio, prorrogada para mais 1 ano e meio. E eles recebendo o salário deles como professor normal, fazendo pesquisa nessa tal aldeia indígena que eu simulei aqui, né? Se ela tiver um benefício muito concreto, coisa e tal, ele vai ser custeado, bem legal, bem tranquilo. Aí entra aquele outro professor substituto. Lembra que vocês olham nos editais? Se nunca olharam, reparam que vocês vão ver. Professor substituto, quer dizer, um contrato emergencial. Você vai substituir aquele professor que é concursado durante um tempo, enquanto ele faz a seu mestrado, geralmente é o doutorado. E ele vai continuar recebendo e a rede federal tem que pagar o professor substituto também. Então, para vocês verem que o gasto é alto. E ainda financiar aquele professor na pesquisa dele, né? Aí entra a CAP, que aí vai ali estadia, os experimentos, montar um laboratório lá no meio da selva e todas essas coisas aí que tem que levar até lá, né? E fora os outros profissionais que vão acompanhar ele na jornada. Então tem toda uma questão que tem que ser muito bem estruturada. Vamos passar aqui, acho que aqui vocês entenderam. Tá, tarará. Eu não vou ler isso tudo aqui, mas esse aqui vocês dão uma pincelada e façam um resumo para vocês, tá, galera? Que isso aqui vocês vão usar muito ao decorrer desse paper, ao decorrer do curso. Então tem muita coisa que vocês vão tirar daqui para poder entender, né? Aqui o currículo vitae, vocês vão aprender a fazer também, acredito, aí ao decorrer. E tem que é o chamado currículo Lattes também, que é o currículo acadêmico, aonde vai ter todas as questões dos professores, que depois vocês vão ver que vai ter ali um cursinho na Uniaselv, que é para as horas complementares que vocês têm que fazer, tá, galera? Acho que é 190 horas ou 120 horas. Pô, vocês podem fazer esse, como montar o meu currículo Lattes. Façam, galera, aquele show de bola para a vida acadêmica e profissional de vocês. Então, vocês terem essa apresentação é muito importante. Tem aquele cursinho que é gratuito, que está lá na Uniaselv em cursos livres. Procuram ele e façam ele, que ainda vai dar um diploma para vocês guardarem. Vai dar um Lattes para vocês compartilhem com a empresa de vocês, lá na LinkedIn, lá, né, que é a rede social dos empresários. E também vai servir para vocês colocarem horas complementares. Então serve para um monte de coisa. Façam esse curso aí, recomendação. Show! Então aqui vocês já viram que ali vocês têm que tirar várias coisas. Eu já dei uma resumida de tudo que está escrito ali. É claro que eu não falei tudo, mas vocês dão uma resumida no modo de vocês. Então ele diz, relativo ao protocolo de pesquisa, que vai envolver tudo anteriormente que a gente falou, é de suma importância que no tange a execução de atividades, questões éticas, elaboração e apresentação. Dentro deles a gente vai ter o quê? Esses dois é importantíssimo, que é os documentos que eu falei com vocês lá no início. Então quais são? É o termo de consentimento de livre esclarecimento, tá? Que vocês vão ver que esse consentimento ele é muito importante, que é a pessoa ali dando direito para você fazer a divulgação, né, do seu trabalho, descrever, fazer a entrevista. Então é aqui que vocês vão encontrar esses documentos. E logo embaixo vai ter o termos de assentimentos. Um é para você entrar para fazer a pesquisa, por exemplo, na aldeia, falar com o cacique, dormir lá, comer da comida deles, se responsabilizando de não trazer nenhuma doença, de fazer todas as vacinas, esse primeiro aqui, tá? De forma escrita, parará, a responsabilidade em linguagens claras e fáceis, para que todos consigam entender, que eles vão assinar para vocês, para você entrar na aldeia, por exemplo. E o comitê também acadêmico. Então esse primeiro aqui é mais relacionado a isso. E o outro depois é o que você fez, a sua desdobramento da linguagem que você descreveu, em qual canais de divulgação você vai fazer isso, se teve entrevista com o menor ou não teve, autorização dos pais ou dos responsáveis legais, o experimento que vocês fizeram, tudo mais aqui vocês vão encontrar nesse de baixo. Então esses dois termos aqui são os essenciais aí para que vocês consigam entrar nessa parte, beleza? O pesquisador, após definir os objetivos, problemas ou hipóteses, deve selecionar a amostra de pesquisa. Isso a gente vai ver mais detalhadamente, porque isso aqui é muito importante, galera. Vocês não vão trabalhar com isso agora, nesse momento, mas vocês vão usar ele já ali
no seminário 2. Como vocês estão fazendo o seminário 1, é só citações, mas no 2 vocês vão voltar aqui. Então, ó, o pesquisador, após definir os objetivos. O que é os objetivos? Vocês vão ver ali que tem os objetivos gerais e os específicos. Os gerais é aonde você quer chegar. Por exemplo, o meu objetivo daqui a 5 anos, candidato, vamos botar aí, candidato de portão, né? Esse é o meu objetivo daqui a 5 anos. E o que eu tenho que fazer para mim chegar lá? Aí é os objetivos específicos. É as escadinhas que eu tenho que ir até chegar no meu objetivo geral. Show de bola? O que eu estou falando é doideira, tá, galera? É só para vocês conseguirem entender qual que é o significado de cada um. Depois a gente vai ver ali o problema. Lembra que eu falei, ou a hipótese? Toda questão do seu trabalho acadêmico vai ter uma resposta a ser respondida, que ainda não foi. Como que você vai saber se ela foi respondida ou não? Você vai botar no Google ali, né? Pô, você tem uma pergunta tal de um problema e você não encontrou. Encontrou alguns autores, você leu e não ficou esclarecido para você. Então você resolveu fazer uma pesquisa para responder essa pergunta que você mesmo não encontrou. Aí sim você tem um problema de pesquisa, que é a sua pergunta relevante para o mundo acadêmico, para a população, para a comunidade, que não foi respondida e vocês querem saber por quê. Ah, isso funcionava 10 anos atrás, mas hoje em dia, se eu fizer igual a 10 anos atrás, não dá mais resultado, não está funcionando, os tempos mudaram, a tecnologia mudou, o jeito de comunicar mudou, então a gente não pode mais estar nessa. Por exemplo, como que era feito os dados de fiscalização das transportadoras antigamente? Pô, era muito difícil, né? Então a galera sonegava um monte, porque era tudo através de documentação. O CTE ainda lá, o CTS. Mas quando eu fazia na época era tudo preenchido à mão. E a galera fazia ali, usava a mesma nota para carregar um caminhão 2 vezes, o mesmo caminhão, em horário diferente. Fazia aquela falcatrua que a galera geralmente de transportadora de grãos, pelo menos, fazia, né, ao decorrer. Pelo menos nas agências que eu fiz o meu estágio. Hoje eu não digo que façam mais isso, né? Mas hoje é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque modificou. Hoje em dia é tudo eletrônica, tudo na hora. Então, tiveram que evoluir, né? Diga lá, Anderson. Acho que foi o Anderson que levantou a mãozinha aí. Boa noite, meu garoto. Imagina, é 7. Tirando 7 ali no total embaixo lá, tu tá passado. Caso dê 6,6, eles arredondam para 7. Se tu tirou 6,3, aí não tem jeito. Isso. Não, pode fazer novamente. Aí tu vai lá no AVA lá e, se eu não me engano, você tem que pagar uma taxinha para fazer. Mas isso você pode ver ali no chat da sua coordenadora do polo, que ela vai te orientar melhor. Tem algumas situações que às vezes vocês perdem uma avaliação, como já aconteceu comigo. Por exemplo, eu moro no Rio, né? Moro não, minha família inteira. E eu tive um parente muito próximo que faleceu, eu perdi uma prova porque eu tive que ir até lá no velório, lógico, né? E aí eu consegui fazer a prova sem pagar. Então, a cada caso é um caso, né? De doença e coisa e tal. Às vezes é um atestado, você não consegue fazer a prova novamente. Tranquilo então, Anderson? Dá uma olhada lá no polo lá que ela vai te orientar qual é o próximo, ou você vai ter que fazer ela depois na reposição. Vamos ver aqui, nosso amigo Matheus. Hoje tem que lançar no Cefaz as notas antes da carga sair para a empresa. Exato, Matheus, para você ver. Antes tinha como a gente fazer alguma coisa, de nota casada, o caminhoneiro vai com a nota, aí a fiscalização não pegou, trazia a nota de novo, ia de novo com a mesma quantidade de toneladas, conseguia fazer. Hoje já não consegue, né? Carregar sem a nota, enquanto não sair a nota você não carrega, né? Então é difícil, porque tá tudo interligado. Isso foi feito através de quê? De pesquisa, né? Então a evolução daria uma parte de pesquisa? Daria, porque o pessoal se tocou que a aplicação feita por anos atrás através de documentos preenchido à mão não estava mais funcionando, porque já estava ficando sem controle. Então eles fizeram uma pesquisa de ver como que eles poderiam fazer para interligar isso tudo junto com a Receita Federal, com a Cefaz, com todas essas partes aí que monitora as cargas. E assim hoje existe o lançamento das notas eletrônicas. Tranquilo? Igor, pode dizer aí, Igor. Não estou te ouvindo. Qualquer coisa você escreve ali que eu não... O seu microfone, ele tá dando sim que tá o áudio, mas não tá chegando até aqui. Ele tá desligado agora, até dá pra ver ali. Tá, ligou. Agora tenta falar aí.
Aumenta um pouco o volume e fala mais perto do fone. Escreve ali então que eu falo para você ali, bem tranquilo. Pode escrever ali no chat ali que eu repasso aqui pra galera aqui o que você queria dizer ou perguntar. Não consegui te ouvir. Bom, enquanto ele escreve lá, deixa eu ver, Letícia. Vamos ver, tirou 6 na prova, pois a nota da disciplina sai depois de realizar todas as provas. Tem essa também, Letícia. De repente você tirou 6 agora, mas não saiu a nota da última, que essa demora até 60 dias, tá? Então vocês ficam tranquilos que aquela não saiu, que é a que mais vale. Aquelas duas que vocês descreveram lá, descritiva, né? Tem que esperar sair todas essas notas. Aí se realmente saiu, se deu 6, aí deu ruim. Beleza, Letícia, brigadão de colaborar aí. Ah, tranquilo. Sei que o Igor queria falar alguma coisa, beleza, foi sem querer lá. Show. Então continuando aí, meu povo. Vamos lá, deixa eu ver. Tá, tava falando dos problemas da hipótese, né, que deve selecionar a amostra. A amostra é o quê? O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa dentro da minha empresa, que tem 200 funcionários, e eu quero saber a satisfação que eles têm com o gerente da coordenação, gerente geral, tá? Não gerente de setor. Qual é a satisfação e insatisfação dos funcionários com o atual? Só que é muito grande. Pô, entrevistar 200 funcionários vai dar muito trabalho e eu quero reduzir isso. Então eu quero saber de um setor em especial, o setor financeiro, que tem 20 pessoas. Olha como ficou mais tranquilo. Quer dizer, é uma amostra da população de todos os funcionários que trabalham dentro da empresa. Eu posso ainda diminuir essa minha amostra? Posso. Os funcionários qual é a satisfação desse gerente perante ao setor financeiro, mas só da área feminina. Porque tem 13 homens que trabalham lá e 7 mulheres. Então eu quero pegar uma amostra daquela população, mas só do povo feminino. Ou ainda eu quero pegar uma amostra relatoriamente, uma sim, uma não, só das mulheres, e eu quero entrevistar 3 mulheres relatoriamente dessa amostra que eu fiz ali para mim ter a pesquisa. Olha como ficou mais fácil. Então tem várias formas de você fazer para conseguir fazer um geral, né? Como que vocês acham que é feita aí a parte de intenção de votos? Eles pegam uma amostra, eles pegam 10 pessoas relatoriamente aí, por exemplo, de cada estado, e assim eles depois vão fazer a tabulação e através dessas 10 pessoas, desse perfil da amostra que eles pegaram, que eles vão colocar 10% para mais ou para menos. Candidato tal está em primeiro lugar, o outro em segundo, tarará, e assim pela amostra que eles fizeram, para vocês entenderem um pouquinho em grosso modo falando aqui. Beleza, então aqui a gente já vê um pouco ali dos objetivos, dos problemas, hipóteses. As hipóteses é a mesma coisa que o problema, só que ela difere um pouquinho é o quê? A hipótese de, por exemplo, essa minha entrevista, eu tenho uma hipótese de entrevistar 100 pessoas, mas pode ser que eu consiga só 50, e dessas 50, só 50% dela vai responder realmente o questionário lendo, e os outros 50% vai responder só porque é meu amigo, vai responder qualquer coisa lá e deu. Então vocês vão ver as hipóteses do que pode acontecer. Ou ainda pode ser que você vai fazer online, mandar para 100 pessoas e tem uma hipótese só 10% te devolverem a resposta, o restante te deixar no vácuo. São hipóteses, coisas que podem acontecer. Você acha que pode acontecer. Isso é lógico, eu falei também em grosso modo, mas para vocês entenderem uma comparação de hipóteses, tá? Algo que ainda não aconteceu, algo que você está prevendo que pode ser. Show! Então, a abrangência de coleta dos dados por meio de contato direto ou indireto com pessoas. Direto, eu e você lá pessoalmente trocando ideia, ou eu abrindo uma videoconferência falando direto com cada um deles, indiretamente através de formulários e através de publicações já feitas pelo IBGE ou por outros meios de comunicações indiretamente. Não foi eu que fiz, estou pegando aqueles dados e fazendo tabulação, tá? Que muitos deles vocês vão ver que é feito assim. Protocolo de pesquisas a ser submetido ao Comitê de Ética e Análise. Que a gente já viu lá em cima quais são os comitês e como eles são avaliados. Após aprovados o Comitê de Ética, serão apresentados os participantes para requerer a autorização de cada um deles na participação da pesquisa.
Por exemplo, eu vou lá para essa aldeia indígena e eu preciso levar o que para mim ver lá a mortalidade, coisa e tal. Um profissional da saúde, um médico, vou precisar de um psicólogo, vou precisar de um tradutor, vou precisar de um cara que defesa para caçar os bichos, se defenderem a galera lá de leão e coisa e tal, de um cara que entenda de mata, que geralmente a galera pesquisadora é mais da cidade, né? Então você precisa de alguém local que more lá, conheça a cidade, para andar em trilha e coisa e tal. O médico, para caso ocorra alguma coisa com a gente ou com a aldeia indígena, alguém representado pelo FUNAI lá, que é o representante dos índios, que vai monitorar a minha pesquisa. Então vou precisar aí de uns 6, 7 profissionais para me acompanhar. Então todos eles vão ter que ter uma parte financeira. Será que a minha bolsa vai cobrir isso tudo? Então vai ter que ter tudo aquilo ali que eles vão entrar no montante da pesquisa, do que vai ser injetado. Quanto tempo isso vai demorar? Qual é o meio de transporte que eu tenho que ter para chegar até lá? É avião, helicóptero, ou é navio, barco, canoa, sei lá, qualquer outra coisa assim? Então tudo tem que estar detalhado para ser aprovado. Ademais, os relatórios finais da pesquisa sejam esses apresentados por meio de trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses ou artigos científicos. Trabalho de conclusão de curso pode ser o paper, pode ser um TCC. Ali, dissertações e teses é mais direcionado para mestrado e doutorado, tá? Que vocês vão ver isso mais detalhado. Ou artigo científico, que também é uma publicação. Por exemplo, o paper de vocês pode ser transformado num artigo científico. Qual é a diferença? A diferença dele, do paper para um artigo científico, é o formato. O formato dele é diferente. Que o paper geralmente é um arquivo grande que você vai apresentar ele e vai ficar geralmente só nos arquivos da Uniaselv. Mas quando você vai fazer ele para um artigo científico, vai ser publicado numa revista acadêmica, ele tem que vir então no modelo, no critério da revista daquela publicação. Entende? Daquela revista. Então é um formato diferente. Às vezes é um artigo científico que vai ser publicado na internet, que ele tem que ter um formato diferente também, e assim vai indo. Vocês vão ver isso mais à frente, então não vamos se atentar a detalhar muito nisso. Por enquanto é só para que vocês entendam, tá? No site da referida entidade, com a entidade, a universidade que a gente está dizendo, comparando aqui que é um trabalho científico, é possível acompanhar todas as diretrizes, prazos e documentos que devem ser apresentados e respeitados para que os pesquisadores possam submeter as investigações à apreciação ética, possam de fato iniciar a coleta dos dados e dar continuidade à etapa de desenvolvimento da pesquisa. Vocês vão ver que vai ter um edital, igual um edital aí de concurso público, onde vocês têm que apresentar todos os documentos. Apresentar primeiro ali a sua inscrição, pagamento da inscrição. Depois vai apresentar a sua ideia, ali tudo que você quer atingir e tudo mais. Aí vai estar lá. Aí vai ser submetida. Foi aprovada, depois vai todas as documentações, vocês têm que colocar. Aí depois das documentações, todas as pessoas envolvidas e assim vai em diante. Então tem todo um critério. Se você perder a data, você é eliminado. Se você colocar, por exemplo, lá está pedindo para você colocar o seu diploma autenticado em cartório. Aí você, não vou eu autenticar isso nada, né? Vou colocar lá, eu tenho o original, vou escanear e colocar lá. Já é reprovado de cara, porque tá lá no edital descrito, então vai ser selecionado os que realmente fizeram o critério que está posto no edital. Então por isso que é importante vocês lerem ele. Se não fizer exatamente como lá, qualquer probleminha que tiver diferente que está lá, já é eliminado. Normalização de informações e documentações de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que é que vai aí regular recuo, formatação, como que vai ser um paper, como que vai ser um TCC, como vai ser um artigo científico. Então tem alguém que faz essas normalizações, as normas técnicas, que está aqui, que é a nossa ABNT. Vocês já ouviram falar, né, com certeza, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Show! Então aqui, o que a gente vai ter nessa introdução para complementar? Ele diz ali, trabalho de conclusão de cursos elaborado ao final de cursos de graduação, monografias elaboradas em especializações de pós-graduações lato sensus.
O que é o lato sensu? É a nossa pós-graduação, certo? Estrito sensu, a gente já vai ver aí que é o mestrado, doutorado. Monografia elaboradas em especialização ou pós-graduação lato sensu e dissertações e teses elaboradas nas pós-graduações estrito sensu, mais especificamente, ou os mestrados e doutorados, respectivamente. Foi resumindo o que eu falei. Esse também vocês circulam, que isso cai em prova, tá, galera? Para vocês saberem o que é cada coisa. Quase que exclusivo da utilização da linguagem técnica e científica, agregado à criatividade e originalidade na escolha de temáticas e das possíveis áreas e interesses que podem ou não estar vinculadas para a amplificação de sua atuação profissional. Além disso, é essencial um planejamento metodológico de pesquisa, desde a escolha do tema ou definição da ideia, dos procedimentos metodológicos e éticos, bem como das demais fases que implicam em uma responsável coleta de dados, até os cuidados com as análises e a elaboração do relatório final da pesquisa, certo? Então vocês têm que ter todo um cuidado na elaboração e na defesa, e quando você for finalizar ela, que você vai falar, finalizei o meu paper, né? Agora eu vou defender ele. Ele está dentro de todos os critérios que pedem ali, vocês vão ver que são vários ao decorrer. Então é muito importante vocês verificarem isso ao decorrer do curso, certo? Vamos ver aí, a normalização. O que ele diz sobre isso aqui? É a formatação dos trabalhos acadêmicos. São mais do que um simples cuidado gráfico ou capricho estético. Elas auxiliam na organização efetiva de todas as informações textuais e gráficas de relatório, inclusive nos aspectos relativos a citações e fontes, que é o que vocês estão aprendendo, pois determinam os critérios de como a indicação dos autores e obras utilizadas devem ser elaborada pelo pesquisador. Forma de apresentar a qualidade da construção textual e evitar plágio. O que ela está dizendo, pessoal? Se vocês olharem esse trabalho aqui, vocês vão ver que existe diversas citações num livro desse. Tudo que tiver aqui, o P ponto aqui, vocês vão ver que é uma citação, ó. Ou todos que estão entre aspas aqui, isso não foi ela que escreveu. Ela está utilizando no trabalho dela, beleza? Ó, isso tudo aqui, ó, é o que ela não escreveu esse livro sozinha. Ela escreveu esse livro com essas citações. Eles estão confirmando tudo isso que ela está pesquisando, que ela está acrescentando aqui. Por exemplo, não foi ela que inventou essas normas. Essas normas já existem de elaboração acadêmica. Ela apenas está colocando aqui no trabalho dela porque ela está falando de metodologia científica. Então ela tem que trazer recursos para basear o que ela está dizendo. Por exemplo, aqui o Office 365, que ajuda vocês aí a fazerem o paper, a formulação de formatação, né? Graças a ele que isso é possível. Não só ele, hoje a gente tem o Doc também, mas ele ainda não está tão bom que nem o Word. O Doc é ali aquele online, né? O Word Online, aquele do Google. E o Office é esse aqui da Microsoft, que é o Word que a gente conhece. Então não é ela que inventou as normas do Word e colocou aqui as abinhas no Word tudo direitinho. Tem aqui o Office, a Microsoft que fez isso. Então ela está colocando dentro do trabalho dela para quê? Para dizer que ele é usado nos trabalhos acadêmicos. E assim vocês vão indo, beleza? Ou no Brasil, as regras estilo pelo APA, que a gente já vai ver o que é isso, que é uma palavra em inglês. Meu inglês é uma meleca, tá, galera? Então vamos tentar aqui. American Psychological, deve ser isso, mas não é. Association. É isso aí que quer dizer APA, tá? Que são amplamente utilizadas. É um conjunto simples de regras, estilos para uma respeitável fonte de consulta sobre todos os aspectos de escrita acadêmica, desde a ética da publicação duplicada até a escolha do vocabulário que melhor reduz a tendenciosidade da linguagem. Por que ele colocou aqui ética da publicação duplicada? É as citações. Eu estou colocando algo que alguém falou e replicando dentro do meu trabalho.
Então não foi eu que escrevi aquilo, eu estou colocando o que a outra pessoa falou, que ela descreveu na pesquisa dela e eu estou utilizando para basear a minha ideia. Que lembra que eu falei? Nada se cria, tudo se copia? Ela está trazendo a ideia de pessoal que já fez e acrescentando na nova ideia dela para transformar aquela ideia numa nova. Beleza? E aqui a parte da linguagem. Vocês vão ver aí que vai ter uma linguagem em terceira pessoa, onde a pessoa não aparece, né? E a gente vai trabalhar isso aí, vocês vão saber também como fazer. E também a gente tem aí no Brasil, a associação ali era a Associação Estrangeira e aqui é do Brasil. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, é a instituição responsável por deliberar as normas referentes às informações e documentações utilizadas amplamente pelas instituições de ensino. Então vocês grafiam ou descrevam esses dois resumos que eu dei uma das duas, que uma é americana e a outra é a brasileira. Então marcam aí que a APA é a estrangeira e a ABNT é a brasileira. No site da ABNT é possível ter acesso a um catálogo com uma variedade de normas. É possível acompanhar quais normas sofreram autorizações e quais estão vigentes para a utilização. Vocês vão ver que ela não muda muito ao recorrer, que nem essas legislações que nós temos, que elas são antigas, coisa e tal. Por quê? Depois que você já tem todas as normas acadêmicas, se mudar é uma coisinha ou outra. Muda o quê? O livro ou o artigo que você vai estudar, que você vai descrever. Mas geralmente a publicação de formatação ela não é muito mudada, ela geralmente tem um padrão. Porque todo mundo usa esse padrão, né? Vamos dizer assim. Ou no Brasil da BNT é que usam. Para você mudar uma coisa dessa hoje, tem que mudar muita coisa que já foi descrito. Então é meio complicado para eles fazerem essas reformas contínuas. Aqui tem algumas que sofreram algumas atualizações e aquela parte que vocês têm que olhar aqui que a BNT aprovou. Opa, tá mais embaixo aqui. Que são essas normas técnicas aqui, ó. O que quer dizer cada uma delas, tá? As informações de documentos, aonde vocês vão encontrar lá na BNT quais são as normas para apresentação dos trabalhos acadêmicos, aqui para as referenciais, elaboração, aqui numeração progressiva das sessões, essa outra aqui, sumário. Então tem uma norma para cada uma delas, porque quando é modificado uma coisinha, que não prejudica um todo. Então só para vocês saberem onde está e como encontrar ela lá na apostila da BNT. Espero que todos vocês continuem estudando, é bom em vez em quando vocês tenham ela também baixada aí no computador de vocês, que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, lá tem. De tudo quanto é trabalho que vocês imaginarem. Tese, TCC, artigo científico, paper, monografia, portfólio, tem todas as regulamentações documentais acadêmicas lá. Formatação geral. Como ele já diz ali, geral. Regras para a descrição, formatação geral. Geral, TCC, dissertações, teses que a gente já viu. Vamos direto para a margem ali do papel, que é o que interessa para a gente. Esse vocês precisam de um lápis aí, tá, galera? Vai circulando. Orientação, quando vocês forem imprimir. Orientação, retrato. Eu vou destacando aí, vocês destacam aí também, tá? Na vertical, as margens. Configuração 3 centímetros, à esquerda, 2 na direita superior e na direita inferior. O papel deve ser A4, beleza? Então vamos colocar aqui o papel A4. Estou resumindo mesmo, que só o que interessa para vocês. E aqui está o Word, beleza? O desenho dele. E aqui ele vai mostrando para vocês cada coisa que ela estava falando, aonde que vocês vão encontrar isso. Então depois, quando vocês tiverem um tempo, vai no computador, no celular, pessoal, não rola, tá? É muito difícil vocês fazerem essa configuração no celular. Tem que ser num computador. Quando vocês estiverem na empresa, abre um Word lá e dá uma olhada. O nosso documento ele já vem pré-formatado, vocês vão ver, não? Mas é importante vocês saberem aonde tem isso, porque na prova cai isso. Aí ele vai mostrar o documento, vocês não têm nem ideia, porque ele já vem formatado. Abre lá, dá uma fuçada lá no computador de vocês e olha onde é o caminho. Isso sai em concurso público, num monte de lugar, vocês saberem o caminho. Aí beleza, aí vocês já vão começar a entender um pouquinho melhor. E aqui dentro, aqui ó, onde eu estou pintando, é onde está as formatações daqueles números que a gente viu lá.
Show? Bom, e aqui a folha, aonde você vai escolher a folha 4 para impressão. Show? Então vamos seguir aí. Tipo e tamanho da fonte. Se eu estiver indo muito rápido, vocês não conseguiram anotar, não se preocupe, tá, galera? Depois da edição, vocês podem ver o vídeo quantas vezes quiser. Para lá no vídeo, naquele momento ali que eu parei, e vocês copiam aquilo ali de boa. Então, vamos ver aqui, tipo e tamanho da fonte. Então, vamos lá. Tipo da fonte, Arial e Time. Beleza? Vocês podem usar um ou outro, porém se ligam. Se eu usar só Arial, tem que ser do início ao fim Arial. Se eu for de Time, tem que ser do início ao fim. Quando a gente for fazer, eu vou falar para você, ó galera, todos vocês vamos fazer somente Time. Não é para ninguém fazer em Arial. Aí todo mundo tem que seguir a regra, beleza? No mundo acadêmico vocês vão encontrar os dois, mas depois quando a gente for fazer lá no seminário eu vou decidir por um, que fica mais fácil para mim, tutor, corrigir e para vocês entenderem também. Vocês sabem que pode o 2, mas nós vamos usar um só. Todo mundo, beleza? Tamanho. A gente vai ver aqui, ó. Opa, parará. Padrão, deixa eu ver aqui. Padrão em textos. Tamanho da fonte. 12 para todo o texto. Show? Algumas exceções aqui que a gente vai ver ao recorrer do quadro. Aqui, texto geral, 12. Capa, folha, parará, coisa e tal, 12 também. Natureza do trabalho, 12. Aqui, ó. Legenda e fontes e textos de figuras, tabelas, quadros e gráfico, 10 e 12, ou quer dizer, 10 e 11. Geralmente eu combino com meus alunos, todo mundo mantém o 10, o 11 deixa de lado. Então vocês já sabem que eu vou pedir, quem continuar comigo no Flex, a gente vai usar o que? O 10 e Time. Então Arial e 11 descarta, beleza? Vocês sabem que pode, mas porém no nosso trabalho não vai rolar. Então deixa só o 10 e o Time para que tudo fique redondinho e todo mundo fala a mesma linguagem. Senão começa a ficar muitos acadêmicos, como vocês viram, mais de 250 alunos aí nessa turma, aí não tem como o cara estar corrigindo de uma, toda hora trocando a fonte para corrigir. Se todo mundo mantém um padrão é mais fácil. Então vamos facilitar para não complicar. Rodapé, citações, ali as longas, tá galera? Que vocês vão ver que é mais de 3 linhas, mantém 10. Referencial teórico entre os textos e a titulação da seção. Esse daqui, então, vocês escrevem, cola aí na porta do guarda-roupa, onde vocês quiserem aí, que isso aqui é a base para vocês fazerem qualquer trabalho acadêmico aí, tá, galera? Principalmente o paper. Então, aqui, ó, a cor, eu vi um aqui. A cor da fonte utilizada no texto deve ser, prioritariamente, preta. Ah, pessoal, mas eu achei o verde tão bonitinho, vou colocar lá uma escrita verde, um negocinho vermelho, não faz não que dá ruim, tá, galera? Tem que ficar tudo preto, nada de vermelho ou outras cores para enfeitar. Botar desenho no fundo, então isso não pertence mais a gente, agora a gente está num nível superior. Então agora o menos é mais. Quanto mais básico, mais profissional fica, beleza? Agora a gente vai falar um pouco aqui de espaçamento entre linhas. Tem uma ferramenta que depois eu vou ensinar vocês lá naquele curso que eu vou dar para vocês no site, lá no YouTube. Toda a questão de introdução, parará, não sei se quem não viu, vê lá, tá galera? Que é show de bola. Eu vou explicar todo aquele passo a passo. Já estou gravando a primeira, quer dizer, a segunda aula de introdução, que vocês vão ter no semestre que vem, mas já dá uma olhada. Não estou pedindo inscritos não, mas se vocês quiserem ter acesso a esses vídeos continuamente, mesmo que vá para outro curso ou troque de tutor, se inscrevam lá. E aí toda vez que eu postar um vídeo vocês vão saber. Porque às vezes é uma coisa que vocês vão procurar pela internet e não tem nada a ver com o AVA ou paper da Uniaselv. Lá não, vocês já sabem que a gente trabalha na Uniaselv, a gente está seguindo a regra da Uniaselv. Então para vocês já fica tudo ali mastigadinho, pode ver quantas vezes quiser, que geralmente não pode gravar aula. Eu só estou gravando aula porque só aparece eu, né? Então tranquilo. Então se aparecesse vocês aí não poderia, né? Então eu uso toda uma estrutura de OBS, o Teams, iluminação e fundo para tirar aqui, para isso, para não aparecer vocês, beleza? E assim conseguir gravar a aula para que vocês consigam ter acesso e poder ver
quantas vezes quiser, que nem sempre a gente consegue vir na aula ou ver a aula, né? Então eu acho que a gravação, pelo menos para mim, é muito importante e acredito que para muitos de vocês também. Dentro desse critério, a gente estava falando aqui mesmo de espaçamento, tá? Aqui. O texto deve ser digitado com espaçamento entre linhas de 1,5. Existem algumas outras especificações. Então vocês sublinham essa parte aqui também. Está com ela, sei lá, alguma coisa parecida. Ó, quadro aqui. Texto geral, 1,5. Aqui, depois natureza do trabalho, entre linhas simples. Vocês vão ver lá no Word que eu vou ensinar para vocês passo a passo disso aí, como fazer e como não fazer. Aonde vocês vão encontrar isso? Simples no rodapé, citações simples, referencial, uma linha em branco, entre linhas do texto, 1,5. Isso eu vou mostrar tudo para vocês na aula de seminário, tá, galera? Então, bem tranquilo. Por enquanto é para vocês eu falar, ó, lembra que a gente viu lá que eu destaquei, lá na unidade 3, na metodologia? Aí vocês vão lembrar, vocês vão vir aqui. Aí vocês vão fazer seguindo aqui, para que o aluno não chega para mim e pergunta, professor, como que é a linha tal? Parará. Então eu vou falar só para vocês, ó. Olhem o vídeo ou vão lá na apostila da unidade 3, beleza? Aqui, recuo. Vamos colocar aqui, recuo para parágrafo. Vamos pegar aqui um resumo, no mínimo 1,25, no máximo 2 centímetros. Escolha ao decorrer do texto, alinhamento do texto geral deve ser justificado. Vou mostrar para vocês aonde é isso também depois, tá? Mas aqui, ó, ele já vai ter uma imagem. A diferença é que aqui é uma imagem estática. E lá eu vou mostrar para vocês em vídeo fazendo. Então é mais prático para vocês entenderem. Uma coisa é olhar ela parada aí, mas como tu chegou lá? Então eu vou mostrar o caminho da roça, beleza? Então, página inicial aqui, depois vocês vão vir em parágrafo, vão abrir essa coisinha aqui que não está mostrando, tá? Aí vai abrir isso daqui. E aqui vocês vão conseguir ver o automático, cor do texto, esquerda, direita, simples ou espaçamento 1,5 e aqui as outras variantes. Conforme vocês vão mexendo, vocês vão ver que isso daqui vai mexer. Então vocês conseguem ver se realmente está sendo aplicado ou não. Legal? Quando isso ocorrer, vocês clicam em OK. E ele vai fazer a formatação para vocês. Tranquilo. Agora a gente vai na divisão do texto e seções e subseções. Onde vai indicar lá o sumário de vocês, as seções, por exemplo, 2.1, 2.3. Bruna, ô Bruna, pode falar aí, pode ligar o fone aí. Oi, tudo bem? Tranquilo, tá sendo sim, beleza. Legal, legal. Só que eu só vou conseguir postar lá para vocês no sábado, tá? Ou sexta-feira à noite. Porque é os únicos dias que eu tenho para editar. O resto eu tô em sala de aula direto. Tranquilo então, valeu! Vamos ver aqui, divisão do texto, subseções. Divisão interna do texto pode abranger a partir de seções primárias. Primárias, lembra que a gente já viu alguma coisa que era primária e secundária? Só que agora a gente vai ver dentro do trabalho acadêmico, onde vai ter o sumário que ele vai abrindo ali as partes, que depois eu mostro para vocês aqui nesse livro mesmo. Que corresponde a títulos e tópicos principais, textos seguidos das seções, chamados de subtítulos, ou subseções secundárias, terciárias, quaternárias, não devendo passar a seção quinária, certo? Então isso aqui é bem importante também, tá, galera? Deixa eu... até onde aqui que eu vou circular isso para vocês? Aqui. Chamadas aqui de subseções. Vamos até passar da quinária. Resumindo aqui, tá show. Mais embaixo um pouquinho. Título e subtítulo devem ser feitas. Utilização de algoritmos arábicos sequenciais, alinhado à esquerda da margem, separadas do texto, que as antecedem e as sucedem por uma linha em branco, com espaçamento 1,5 na linha. Sem entrada do parágrafo, vocês vão ver aqui aonde é que ele está falando. Ó, organização, e é isso aqui que ele está falando. Ó. Seção 1, seção 1.1, 1.1.1 e assim por diante. Não vou estar falando muito 1, né?
Vocês já estão vendo que não pode passar daqui, tá, galera? Tem que ficar dentro desse contexto aqui. Então, títulos da sessão devem ser destacados. Tararã, tararã, tararã. Tá, no paper vai ter isso? Não, né, galera? Porque a gente tem o paper do meu tamanho. É bem pequeno, né? Não é uma coisa muito grande. Então, aqui, no caso, quando vocês começarem a fazer TCC, né? Que aí vai lá suas 60, 90 páginas, né? Dependendo do que você vai fazer. Geralmente, esses são quando vocês vão fazer aquela presencial na rede federal, fica lá fazendo um bacharel, 4 anos, ou uma licenciatura, 4 anos e meio, aí você vai apresentar um TCC no final, então é um negócio mais criterioso. Aqui a gente está fazendo um tecnólogo que é direcionado diretamente para o mercado de trabalho, então é reduzir o máximo possível as teorias para que vocês entrem direto à prática. Então eu acho que a gente precisava ali foi. Agora seguindo aqui. Os indicativos de sessões e elementos como errata, agradecimento, lista, isso aqui é importante. Circulam aí para vocês, tá? Toda essa parte aqui. Eu vou ler ele para vocês. Errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, listas de símbolo, resumo, sumário, referenciais, glossários, apêndices, anexos, apêndice, apêndice é boa, apêndice, anexo, índices não devem apresentar indicativos numéricos e devem ser centralizados. Então ele está te dizendo, aí te dando todas as dicas, tá, de quais não devem ser apresentados com questões numéricas. Elementos como folha de aprovação e dedicatória e epígrafe não possuem títulos e nem indicativos numéricos. Eu sublinhei essa daqui porque eu vou tentar gravar um vídeo mostrando o que é cada uma delas. Acredito que o livro não vai mostrar pra gente aqui, ele só está mencionando o que é. Mas para que vocês consigam aí prosseguir na carreira acadêmica, na rede federal ou na privada, que continuem estudando, vocês podem pegar uma zebra dessa aqui, pelo menos vocês já ouviram falar. Paginação. A paginação dos elementos caracterizados como pré-textuais, exceto a capa, devem ser contabilizados na quantidade total de página pertencente aos trabalhos, mas nelas não devem apresentar explícitos os números das páginas correspondentes. Vocês devem já ter ouvido falar isso. Ah, começa ali a página, mas só vai ter a numeração a partir do 4. Então, a página 1, 2, 3 e 4 não vai aparecer o número. E como que vocês vão fazer isso no Word? Também vou explicar para vocês lá como ocultar ela. Tem duas formas dela começar na página 4, mas não como 1, mas sim como 4. Por quê? Quando você coloca a numeração, ele já numera a primeira. Então, aí lá na quarta ele já vem, né? 1, 2, 3, 4, desde o início, e você não quer. Você quer que ele comece ou do 4 direto lá embaixo ou do 1 já na quarta página. Tem duas formas de você fazer isso que eu vou explicar lá para vocês no vídeo do seminário, tá? Porque aqui no paper vocês não vão precisar disso inicialmente. A NBR de 2012 ali, que é aquela que a gente viu lá em cima, a normativa, aquela da BNT, né? Determina que a numeração da página no decorrer do trabalho deve aparecer de maneira sequencial em algarismo arábico nos cantos superiores direito da página com fonte 11 ou 10 em espaçamento simples. Então essa parte aqui vocês vão também circular, que é essa aqui. Beleza. Essa aqui também é importante aí para que vocês sigam a formatação do trabalho lá. Tabelas, quadros e figuras. Como que a gente vai representar cada um deles? Os quadros, na verdade, diferentemente das tabelas, elas possuem todas as suas laterais direita, esquerda, superior e inferior, que é uma imagem, certo? Ou, no caso, uma tabela, nesse caso aqui que ele está mencionando. Fechadas com linhas explícitas, já as figuras e gráficos podem ser expressas por desenhos, imagens, dentre outras representações gráficas. Na verdade, à escolha do pesquisador. Devem obrigatoriamente possuir um título e uma fonte. A fonte quer dizer o quê? Da onde você tirou. Foi uma de autoral, você tirou uma foto de tal coisa e colocou lá, beleza. Ah, eu peguei da internet, mas da onde é? A fonte, quem é o autor, o dono dessa imagem que você vai colocar no seu trabalho que você pretende publicar. Por quê? Pode te dar um direitos autorais se você colocar uma imagem de alguém lá que você não citou a fonte. Beleza? Então tem que ter. Pode ver que a maioria dos livros que tem alguma imagem tem escrito embaixo da imagem a fonte.
da onde foi retirada ou quem é o proprietário da imagem. Aqui tem alguma coisa, formatação de tabelas e gráficos dos quadros e figuras. Então, quadro conceito aqui a gente vai ver que é o travessão, que é esse carinha aqui. E ainda a gente tem aqui respectivo título, que vem logo na frente. Logo abaixo da figura da tabela do gráfico ou quadro apresentado pelo pesquisador, deve-se indicar a fonte de onde os dados foram coletados para sua elaboração. Tanto o título quanto as fontes devem estar justificadas com fonte tamanho 10 ou 11 e espaçamento entre linhas simples. As figuras e as tabelas ou os gráficos dos quadros devem apresentar centralizados na página. Isso a gente vai ver uma ilustração nele mais para baixo, tá? Nota de rodapé. Indica que o pesquisador deve fazer o uso do sistema Autodata. A gente já vai ver isso explicado lá no tópico 4.1. Para situações no texto ou fazer o uso da nota rodapé para explicar quando necessário. Por exemplo, vocês vão ver que tem algumas partes, se eu encontrar aqui no livro eu mostro, que vai estar no rodapé da folha uma coisa escrita bem pequenininha, com as letras bem miúdas. Ali é isso que ele quer dizer. O cara está explicando algo que está escrito além dos textos que eles escreveram. Então, é umas citações do texto, como você fazer as notas no rodapé. Então, o quadro 1, espaçamento. Quadro 2, espaçamento simples entre linha. Quadro 2, numeração das notas de rodapé, feita com a utilização de algoritmo arábico sequencial no decorrer do texto. Então, ele vai mostrar uma figurinha onde que é isso. Vocês vão ver, referencial. Aqui vocês vão clicar. E aqui vai estar aonde vocês vão fazer essa descrição. Lá no paper tem? Lá no paper tem. Onde vocês vão colocar o curso de vocês, o nome do acadêmico, do tutor, a data, o número de matrícula do curso de vocês, que vai apresentar aqui. E isso vocês têm que fazer com a letra pequenininha lá, que a gente vai ver, né? Ali, 10. Olha essa aqui, ó. É uma figura, não é? Que está aqui? Figura. Essa é a representação do Word. E aqui ela está dizendo a fonte, ó. Fonte, autora. Quer dizer, ela tirou um print da tela, fez isso daqui, colou aí, ó. Fonte, ela mesma. Quando vocês usarem uma imagem para colocar no trabalho de vocês, que foi vocês mesmos que tiraram, vocês colocam fonte da autora. Ou fonte dos autores, se tiver mais de um escrito. Aqui, naturalmente, deve ter sido só uma autora que escreveu esse livro, que depois a gente dá uma olhada. Estrutura do trabalho acadêmico. Muito bem, aqui também a gente tem algumas partes importantes. Vamos lá. Figura apresenta uma seta que indica o primeiro elemento, que é a capa, até o último elemento pós-textual final. Ler a apresentação na figura abaixo. Então aqui ele está tendo uma referência. Legal. Então o que ele estava dizendo lá em cima? Lembra a parte do sumário que a gente tem lá em cima apresentando no livro? Vocês vão encontrar mais ou menos isso, ó. Índice opcional, anexo, apêndice, glossário e referencial. Então, quais são opcionais? As duas primeiras e a quarta. Obrigatória. A apêndice e o referencial. Certo? Depois a gente vai ter conclusão, desenvolvimento, introdução. A conclusão, o sumário obrigatório, que é o quê? Dizendo onde cada coisa está. Eu vou puxar ele um pouco aqui para cima, só para vocês entenderem. Eu estou na página 175. Se eu esquecer, alguém me lembra aí. Vou voltar lá em cima. O que a gente está falando é isso aqui, tá, galera? Ó, sumário, tá vendo? Ó, isso aqui. Aqui fica melhor para vocês entenderem que é aquele monte de desenho lá. Então aqui ele está dizendo, é que esses aqui estão com link. Você clica nele, ele vai direto para a página. Ó. Quando vira a mãozinha assim, quer dizer que ela vai direto. Então aqui está a unidade 1. Ele tá, deixa eu ver se eu consigo só ressaltar sem clicar. Ó, unidade 1. Aí depois eu tenho o tópico 1. Lembra que eles falaram lá da parte que pode ir até o 5? É aqui, ó, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Aí terminou. Aí vai abrir um outro, tópico 2. E assim vai. Ó. Pode ver que muitos não têm tópicos que nem esse daqui, ó. Aqui na unidade 3 eu lembro que tem. Aqui tem o tópico 2, 2.1 e assim vai. Aqui o leitor, por exemplo, que vai ler um livro desse tamanho, você quer direto ir na citação. O que você vai fazer? Tu vai olhar aqui no sumário
e ver aonde que ele fala de citações. Ó, citações. Se eu clicar aqui, ele vai direto para lá, ó. Beleza, já estou nela. Ó, citações. Viu? Para isso que serve esse tal de sumário aí, para ele indicar o acadêmico exatamente para onde ele tem que ir. Então tudo isso que vocês viram ali, que está ali, sumário, lista de símbolos, coisa e tal, é mais ou menos entrando dentro desse contexto. Aqui é diferente, que eu estou vendo num livro e ele está falando de trabalhos acadêmicos, então muda a história. Que a gente está falando de TCC, referencial teórico, TCC, monografia, tese e todas essas questões aí de trabalhos acadêmicos. E aqui eu estou mostrando num livro, o sumário, então é um pouco diferente. Show? Tá. Aqui ele mostrou para vocês o que é cada uma deles aqui dentro de uma ilustração em imagem, certo? Ó, aqui já não é fonte da autora, ó. Fonte adaptada pela ABNT de 2011. Ela está adaptada para isso daqui, quer dizer, ela mexeu em alguma coisinha, né? Ela deve ter mexido nesse início aqui, alguma coisa assim. Mas esse daqui é as normas que a ABNT colocou lá e ela tirou de lá. Então já pode ver que ela teve que mencionar a ABNT, que não é dela essa imagem aqui. Essa estrutura, segundo o livro, ela diz, não deve ser assumida como algo definitivo, porque cada universidade, por exemplo, as que eu já estudei, é uma formatação diferente. Eu nunca usei uma formatação para outra. Eu já estudei na UFPEL, é um jeito. Eu já estudei na Universidade Federal de Santa Maria, é de outro jeito totalmente diferente. Eu já estudei na IFSU, muito diferente. Já estudei na IFRS, muito diferente. Já estudei na Uniaselv, diferentíssimo, porque eu não conhecia esse tal de paper, foi conhecer aqui. Já estudei, deixa eu ver aonde mais que eu lembro. Na Fiocruz, também é diferente. E deve ter mais algumas aí no meu currículo que eu não lembro mais, mas eu sou um estudante meio com frequência, tá, galera? Então por isso que eu falei um monte aí. Mas cada uma dessas é diferente, tá? Então não tem um critério absoluto. Algumas tiram algumas partes, outras acrescentam. Algumas têm uma modalidade de formatação um pouco diferente que a outra. Mas aonde que você pode confirmar se elas estão certas ou erradas? Lá na BNT, que ela é a mãe de todas as universidades. Só que o critério para cada uma delas tem mais de um modelo. Então cada uma adota o seu. Entende? Essa é o grande lance delas aí, para não ficarem iguais, né? Show. Elementos textuais. O que a gente tem aqui? Esse vocês... Deixa eu ver aqui se vale a pena vocês grifarem alguma coisa. Os elementos pré-textuais, conforme indicado na figura 6, são aqueles que precedem o texto, principalmente na pesquisa. Saber, capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação e dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, lista de siglas e símbolos. Não precisa vocês circularem para vocês usarem depois. Só leem para a prova que vocês vão fazer agora, né? Lógico. Capa. Tá. Agora ele vai falar de cada uma delas. Ó, capa, o que tem que ter? Isso sim vocês têm que decorar aí, que vai cair na prova. Decorar não, né? Ainda vocês estão fazendo online, então aí qualquer coisa o livro vai estar do lado, é mais fácil, né? Mas para vocês saberem mesmo. Nome da instituição, o autor do livro, título de pesquisa. Isso vai ter no paper, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O que vai ter no nosso paper? Isso aqui. Isso. Pesquisa. Subtítulo não. Cidade onde a instituição está localizada, mês e ano da entrega do relatório de pesquisa. Isso aqui vocês vão ter. Esse outro aqui provavelmente não, porque a gente vai fazer um paper, ele é menor, tá? Mas para vocês saberem o que vai na capa aí. Espaçamento entre linhas, as referidas informações na capa, indicado que as mesmas sejam distribuídas a partir do início da página com o nome da instituição, da instituição e do autor. E no centro da página aparecem títulos e subtítulos seguidos das demais informações alocadas nas páginas superior e inferior. Beleza. Tamanho da fonte, 12. A gente já sublinhou lá em cima na tabela. Tipo da fonte, time. Pode ver que tem o Arial também, mas eu tirei ele, coloquei time. Espaçamento deve ser de 1,5 entre as linhas, tá? Texto centralizado, isso na capa, tá, galera? Fonte está em negrito, todas as letras maiúsculas. Sendo que esse cara aqui é mais direcionado a um TCC.
porque o paper ele vem um pouco diferente, não é centralizado no paper, tá? Então vamos basear nisso daqui em documentos gerais. Depois do paper no seminário eu explico para vocês melhor, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem de documentos maiores. Já a capa, deixa eu ver, folha de rosto, vamos ver o que a gente tem aqui. Seguinte, a capa apresenta a descrição geral da pesquisa. O que a gente tem que ter? O nome, título, subtítulo, um breve texto explicativo da tese, dissertações ou monografia, nome do professor orientador, cidade, mês e ano. O que a gente pode acrescentar? Formatação, fontes utilizadas, da onde a gente tirou, basicamente os mesmos utilizados na capa, ou a exceção, recai apenas para as informações de a linha de que que devem aparecer abaixo do título em um bloco justificado sem entrada de parágrafo com um recuo de margem à esquerda de 8 cm ou 8,5, que também não vai ter no paper isso. Espaçamento entre linhas simples, fonte 10, logo após o contexto na linha nova centralizado, devem constar as informações relativas ao professor e orientador, e a data e o ano. Errata. Aqui é mais para vocês saberem mesmo, não é muito direcionado ao paper não. Isso também a gente não vai ter. Opcional. Indicar os avaliadores e exemplo é de uma defesa de uma arguição de pesquisa, da existência de um erro expressivo relevante caso seja necessário. Então, por exemplo, você colocou um negócio lá no seu artigo que você quer defender, né, esse erro, colocar lá para que não seja um erro, e você na apresentação você quer colocar alguém que realmente vai confirmar com você que queira que esteja na banca para te ajudar, porque você descreveu e já entregou o seu produto, vamos dizer, o seu TCC para a banca. Aí tu não pode mais mexer. Então você vai colocar ali numa outra contracapa, colocar isso que você quer fazer, uma arguição, tá? Que é o quê? Seja de um erro que você mencionou, por exemplo, um erro gravíssimo, peguei uma citação de Gonçalves e coloquei que era de Costa. E não era. Então eu vou corrigir que a citação não era desse livro. Folha de aprovação. Obrigatória. Após a folha de rosto, finalidade é apresentar as informações essenciais para a aprovação do trabalho. Beleza? Tem que ter todas essas informações que não vou ler, senão não vai dar tempo. O nome do autor, o título, o subtítulo devem aparecer centralizados, espaçamento entre linha de 1,5, fonte 12, um abaixo do outro. Devem aparecer informações de alínea. Logo abaixo, identificar cada um dos avaliadores, considerando a linha com o espaçamento para assinatura de cada um deles. Então, o que teve na banca, a galera tem que assinar, e geralmente é feito em 3 cópias, onde uma fica para você, a outra para a instituição e o outro na banca. Beleza? Dedicatória. Raramente você encontra isso, mas existe, tá? Acrescido após a folha de aprovação. Gostaria de agradecer meus familiares pela paciência e coisa e tal, pelo meu orientador, né, que teve finais de semana falando comigo, me orientando, indicando livros, e a bibliotecária que com muita paciência me viu por várias vezes, e assim é uma dedicatória, tá? Não é muito usual, mas existe. Agradecimentos, que pode ser mais ou menos também dentro desse contexto. Colocar ali opcional, inserido a página separado logo após a dedicatória, tá? Então, dedicatória vai ser aos familiares e agradecimento às pessoas envolvidas. Epígrafe, que trem é esse aí? Vamos ver o que a gente pode resumir disso, que é opcional, então eu não conheço, até eu não conheço muito. Mas ele diz ali, se refere a um recorte feito pelo pesquisador de um texto de outra obra, autoria que pode estar diretamente ou indiretamente relacionado com o tema de pesquisa ou com o processo autorreflexivo do pescador, tô querendo pescar já, autorreflexivo do pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa. Diz respeito a citações de outra obra. Aquele que a gente viu lá em cima, lembra que eu mostrei para vocês? Show! É comum que o texto corresponde epígrafe, que esse sim eu sei o que é, aparece no canto inferior da página, alinhado à direita, aparecendo uma página separada logo após o agradecimento. Tá, tranquilo. Agora a gente já sabe o que é. Resumo. Esse é importantíssimo. Muito importante.
obrigatoriamente aparece logo após a epígrafe, que no caso nós não vamos ter, mas o resumo sim. Deve ser construção de um texto lógico e conciso que deve indicar os objetivos e os problemas da pesquisa, o método e o resultado da pesquisa no sentido de fornecer ao leitor uma visão panorâmica e temática tratada na pesquisa. Deve ser elaborado com no mínimo 150 palavras e no máximo 500 palavras. O texto deve estar justificado com espaçamento entre linhas de 1,5, sem entrada de parágrafo. Então deve ser que nem esse de cima grandão aqui, só que sem esse parágrafo, sem esse recuo que tem aqui, tá, galera? Ó, isso aqui não pode ter. Então ele vai começar aqui do início e vai pegar tudo isso. Legal? Então vai ser mais ou menos nesse aqui. Justificado quer dizer o quê? Essa linhazinha bonitinha que a gente tem no final aqui, ó. Essa aqui. Então tem que estar os dois certinho dos dois lados. Ah, por que ele é mais importante? Por que eu considero ele tão importante? Porque isso daqui é o que vai trazer o leitor a utilizar a leitura do seu trabalho ou não. Ele vai ler o resumo. Quando vocês forem fazer a pesquisa do paper, vocês vão pesquisar, sei lá, uns 10 autores ali na internet, ou em livros, ou em qualquer outro lugar, para colocar os autores no trabalho de vocês. Desses 10, vocês vão aproveitar 5 ou 3. Então, muitos vocês vão ler e muitos vocês vão abandonar. Por quê? Quando vocês vão ler todo o trabalho dele para saber se vai ser usado no seu trabalho ou não? Claro que não. Vocês vão ler o resumo. Se realmente tiver interesse dentro do que você vai falar, aí tu vai ler. Agora, se não tiver, tu já larga ele de cara. Então é isso, por isso que é importantíssimo ter o resumo. Porque a pessoa que vai ler o seu trabalho é realmente aquela pessoa interessada no que você escreveu. Se não for do interesse dela, ela já abandona logo. Vai procurar um outro, não vai perder tempo. Então é para isso. E a importância de você não entregar o ouro ao bandido. O que é? Já colocar o resultado final. Pô, aí o cara não vai ler o seu trabalho, né? Coloca lá mais ou menos quais eram as opções de um final, que deixa um mistério. É igual quando você lê um prefácio de um livro, né? Você não consegue ler ele todo. Ah, o cara no final do livro ele morre. Já pensou? No prefácio tiver isso? Ah, então nem vou ler, pô, né? Não tem graça. Agora, se deixar um suspense, né? Que nem as novelas fazem. Quem matou fulano e tal? Aí você fica curioso para saber. Aí tu lê. Tu vê a novela, tu vê o filme. E é isso aí que você tem que fazer. Fazer algo de interesse para que o leitor leia o seu trabalho. Então coloca um mistériozinho aí que vai dar tudo certo. No resumo, que é lá em cima. Ele é o primeiro, mas é o último a ser feito. Não esqueçam disso, tá? Que você só vai fazer um resumo depois que tudo estiver pronto. Fazer um resumo sem muitos acadêmicos se confundem nisso. Fazem primeiro o resumo. Mas como assim, cara? Tu nem fez nada ainda? Como é que você sabe? Como é que você vai resumir algo que ainda não existe? Então, logo abaixo do texto resumo, a linha separada, devem aparecer as palavras-chave. Lembra que tem aquelas palavras-chave ali? Eu aconselho vocês colocarem isso lá, no máximo 5, tá? Também vou explicar lá no seminário. Descrito, deixa eu ver. Aparecem as palavras-chave, descritores que indicam o tema abordado na pesquisa. No mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave. Pô, então coloca 3, melhor ainda, menos é mais. E elas devem aparecer em uma linha logo abaixo do texto resumo. Palavra-chave separada uma da outra por pontos. Ah, isso aqui é importante. Frisa lá, galera. Cadê, ó? Palavra-chave separada uma das outras por ponto, devem aparecer uma linha logo abaixo do texto resumo. Show? Isso vocês vão utilizar. Então sublinha aí. Obrigatoriedade. Se apresentar no resumo a linguagem vernácula e um resumo da língua estrangeira. É comum não apresentação do resumo na língua estrangeira em muitos dos trabalhos acadêmicos. Geralmente, galera, em trabalhos de graduação não é pedido, não. Em pós-graduações, alguns. Depende, lato sensu e estrito sensu. Alguém lembra o que é lato sensu e estrito sensu? Lato sensu, então, pós-graduação. Estrito sensu, mestrado e doutorado. No mestrado e doutorado é obrigatório ter uma língua estrangeira. Tá? Mas nas outras não. Então nem sempre precisa colocar não, tá, galera? A não ser quando for já um trabalho mais específico para uma CAPES da vida. Mas para a maioria das instituições não é obrigatório.
Lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviaturas. Esse abreviaturas também não vamos usar, mas é muito importante vocês terem isso quando forem partir para um TCC ou um algo maior, né? Porque a gente só vai escrever a palavra inteira logo na primeira. Depois a gente vai abreviar. Já pensou toda hora que aparece BNT nesse livro aí ela escrever? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pô, o cara vai se enjoar de ler isso. Então ele coloca BNT, que a gente já sabe o que significa. Então essas são abreviaturas. E você pode ter uma página dedicada só a elas. Isso é muito interessante. Vocês saberem pelo menos. Não que vocês vão utilizar no paper, tá? Deixa eu ver. A lista, sejam elas de ilustração, tabelas, abreviaturas, siglas ou símbolos. Opcional. A lista de ilustrações e de tabelas são elaboradas para indicar todas as ilustrações contidas no texto. A lista de abreviaturas e siglas tem como propósito a transcrição de uma relação alfabética utilizada no texto. Sumário. Partiu. Obrigatório. Último elemento pré-textual sendo alocado após a lista. Nada mais do que a numeração dos títulos das seções e subseções seguidas de números e página em que aparecem no texto. Que eu mostrei para vocês o sumário no livro, beleza? Saber onde encontra em cada coisa e em qual parte do livro. Isso quem vai utilizar muito é o pessoal da banca. Por exemplo, ele vai lá e ele quer ler uma coisa específica no teu trabalho. Aí ele vai lá no sumário, clica e vai direto. E ele vai lá te fazer uma pergunta. Na página 163 do seu trabalho. Pô, 163 vocês inspiram, né? Na página 8, né, melhor, lá do trabalho de vocês, eu vi que você citou o Montessori. Mas você não escreveu muita coisa sobre Montessori. O que você quis dizer com aquela citação? Aí, se você simplesmente copiou e colocou lá, sem saber quem é Montessori, aí tu lascou tua vida. Então você tem que ter lido um artigo antes de ter colocado lá. Falar um pouco mais do que você acrescentou no trabalho. Então é importante você ler o artigo realmente de cabo a rabo daquela pessoa que você vai colocar a citação. Não simplesmente daquela parte que você tirou. Porque na banca pode ser que eles vão te pedir. É o nosso caso? Olha, eu não sei quem é que vai ficar na banca lá do último semestre de vocês. Que eu geralmente só dei aula para as primeiras. Primeiro, segundo e terceiro módulo da Uniaselv. Então daí para cima eu não sei. Então não sei como que é a defesa final. Pode ser que vocês tenham uma banca. Porque o primeiro paper, que é esse que vocês estão tendo, eu que corrijo. Vou orientar e corrigir. O segundo, eu só oriento. Quem corrige, lá quem dá a nota, quer dizer, orienta e corrijo. Quem dá a nota final é lá em Indaial, lá na matriz de vocês. E é alguém que a gente não sabe. Ele que vai dar a nota e assim por diante. Então vai modificando, vai englobando outras pessoas. Por isso que a gente, como tutor, tem que botar uma regra total para todo mundo, para não haver plágio. Por que eu peço vocês para usar sempre o livro da Uniaselv? Porque é um material que eu tenho acesso, para que não ocorra o plágio. Agora a galera pega lá da internet, pô, não tem como eu ver lá todas as fontes que vocês colocarem no trabalho de vocês da Uniaselv, porque é difícil, né? Eu prefiro que vocês usem 2 livros da Uniaselv, que tem muito conteúdo dentro de um livro para colocar, e citar 2 autores o tempo todo do seu paper, do que vocês pegarem lá 10 citações da internet e encher seu trabalho de autores e eu te fazer uma pergunta sobre um dos autores e você não tem nem ideia de que está falando. Que aí vai dar certamente um problema, ou correntemente vai dar um plágio. Para evitar isso, vamos usar livros da Uniaselv, melhor ainda. Se tiver um plágio, eu localizo rápido e mostro para vocês consertarem. Agora da internet não tem como eu fazer isso. Então já estou avisando vocês que é melhor fazer do livro. A palavra sumário deve estar centralizada, com o mesmo tipo de fonte utilizada pelo pesquisador para a seção primária. Isso vai estar onde, galera? Vai estar aqui, ó. Os itens que compõem o sumário, ou seja, a titulação das seções e subseções, devem aparecer com a mesma apresentação da tipografia em que aparece no decorrer do texto. O que é tipografia? É a mesma fonte de texto. Time, por exemplo, vocês vão seguir ela, tá? Ao decorrer do texto. Os elementos pré-textuais figura 6 não devem constar no sumário, ou seja, o sumário apresenta as seções e subseções a partir da introdução.
Show. Então essas 3 aí provavelmente vai cair na prova. Tá? Vocês dão uma olhadinha aí. Elementos textuais. Os elementos textuais se referem à parte em que o pesquisador expõe o conteúdo de pesquisa propriamente dito. O que ele quer dizer com isso? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, beleza? São os pré-textuais, onde realmente vocês vão fazer a escrita de vocês, né? Vai ter muito das palavras de vocês. As citações, que vai basear, vai confirmar o pensamento de vocês. Então vai ter ali o sistema chamado numérico, no qual o indicador da fonte é feita por meio de uma numeração consecutiva e única a essa seção. Sequência remetida a uma lista de referências desta fonte apresentada no final do documento do relatório. Já vou mostrar para vocês o que ele está se referindo a referências, tá? B. Sistema autodata. Indica a autoria, obra e feita no próprio texto. Nesse sistema, a nota de rodapé deve também ser explicativa. Nas notas de referência, o autor, obra utilizados são citados na nota de rodapé mediante a sequência e regras específicas. No sistema chamado autodata, no qual a indicação do autor da obra, ou seja, a fonte utilizada pelo pesquisador é feita do próprio texto com a indicação do sobrenome do autor, seguido o ano da publicação da obra e o número da página citada. Essa parte é importante. Então, deixa eu encontrá-las aqui para vocês. O sistema... Cadê você, meu filho? Deixa eu achar onde está o sistema. Aqui, ó. Essa parte aqui. Não precisa ser toda ela, não. Vamos diminuir aqui, né? Até aqui tá legal, galera. Ela pode ser elaborada de 2 maneiras, né? Isso aqui é só para vocês saberem. Mas não precisa grifar isso aqui, não. Só para vocês saberem que ela pode ser das 2 maneiras, que são essas 2 aqui, ó. Então ela pode vir no final. Tá vendo que vocês vão ver a diferença de quando a gente pode usar do início e quando a gente pode usar no final? Então vocês sublinham essa parte aqui, mesmo que lá no seminário eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui quando ele está no final da citação, ele fica em caixa alta. Quando eu falo caixa alta, é todo em letra maiúscula, beleza? Vai conter a vírgula, o ano, vírgula, P ponto, tá? Que é uma citação direta, sem modificação do autor, beleza? E o número da onde ele encontrou no final. Então, como vocês podem ver, ele tem esse parâmetro. Já quando eu vou colocar ele no início, conforme ele coloca aqui, ó, conforme indicado, perovano, aí é diferente. Vai ficar em caixa baixa, só a primeira letra maiúscula, vai abrir as aspas aqui, o ano, vírgula, P.26. Vocês podem fazer das 2 formas, tá, galera? Tanto de uma quanto de outra. Para enriquecer o trabalho de vocês, faz uma de cada, beleza? Porque vocês vão fazer 2 citações diretas, uma curta e uma longa. Então vocês podem usar a curta como a de baixo e a outra como na de cima. Assim fica legal. Vocês que estão fazendo essa parte. Fica bonito e parece que vocês, né, já estão evoluindo legal. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Segundo essa figura aí. O primeiro exemplo, o sobrenome do autor não é incluído diretamente na estrutura da frase, mas como a fonte precisa ser indicada, a autoria aparece no final da frase em parênteses. O sobrenome do autor deve estar em letra maiúscula, seguida do ano da publicação da obra, o número da página separado entre vírgula. No segundo exemplo, o sobrenome do autor é incluído na estrutura da frase apenas o ano da publicação e no número da página da obra, que devem ser separados por vírgula. Pode intercalar ou em sua escrita de 2 maneiras. Por exemplo, o pesquisador cita o mesmo autor com 2 obras distintas, mas publicadas no mesmo ano. Ó, legal isso, né? No caso, logo após a indicação do ano da publicação, o pesquisador deve acrescentar letras em ordem alfabética, minúsculas e sem espaço entre as letras e o ano, conforme o exemplo. Olha só aqui, ele está falando o mesmo autor, só que em anos diferentes. Então ele vai colocando aqui, de acordo com Gil 2007, Gil 2007. Conforme ponderado por Gil 2017B e 2017B. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação de uma citação
mas do mesmo autor em anos diferentes ou no mesmo ano, que a obra pode ser uma obra complementar de uma outra, né? Vocês vão fazer desse esquema aqui. Vocês vão usar isso no paper? Não, galera, mas isso vai cair na prova de vocês, então tranquilo. Eu vou mais pedindo para vocês circularem o que vai cair no paper, tá? Que eu acho que fica mais fácil, porque é muita informação. E tem um outro aqui no referencial. O que é o referencial? O que ele quer dizer com essa parte aqui, meu povo? Vocês vão lá no final do livro, eu estou na página 183. Vamos pegar aqui o final do livro, ó, e vocês vão ver aqui, ó, olha aí, isso aí é referência. Vai estar escrito lá, ó, referências. E isso vocês vão fazer no paper. Por exemplo, tudo que é com letra A vai ficando no início. Pode ver que ele citou aqui várias vezes a PNT, ó. Quer dizer, mas aqui ele falou de várias normas. Perfeito? Por isso que está separado cada uma delas. Então por isso que eu falo que vocês podem usar o mesmo livro, que aí vocês vão colocar só um referencial teórico sobre aquele livro e um referencial sobre o autor. Tá, professor, mas eu posso fazer as 3 citações do mesmo autor? Claro que pode, né? Pode fazer uma direta, uma longa e uma curta e uma indireta. Show! Tá pronto meu trabalho? Tá, ué, é pequeno mesmo. Não precisa encher muito a linguiça, entende? Não precisa fazer que nem ela fez aqui uns 300. Ela fez uns 300 porque esse livro tem 214 páginas. Pô, aí realmente, né, ela precisa ter base para escrever o produto dela. O de vocês não, é pequenininho, dá para colocar uns 3 autores, está perfeito. Aí depois vai vindo em ordem, ó. Lá era a letra A, agora todos que vêm com B, depois com C. Então tem que seguir esse padrão, tá, galera? Ó, assim. Aí aqui, ó, vocês vão identificar, para mim, quando a gente for fazer a defesa, se eu apresentar para vocês, identifica de onde foi tirada essa referência, de um livro ou da internet. Vocês já vão ver que tem HTTPS, internet. O outro, www, internet. Beleza? Ó, internet. Internet, vamos ver mais aqui. Deixa eu ver se eu acho uma de um livro aqui. Ó, esse daqui, ó. Edição Loyola, né? Parece até outra coisa, né? Esse aqui é um livro, galera. Ó, tranquilo, ó. 3ª edição. Quer dizer, esse mesmo livro já foi feito, reescrito ele 3ª vez. É que nem esse metodologia científica. Se a gente olhar lá em cima, vai ter a edição dele. Com certeza não é a primeira. Já foi feita várias edições e aí eles fazem essa parte de reescrita. Mas até aqui, vocês estão conseguindo entender legal? Tudo tranquilo? Coloquem para mim aí que sim, que tá tudo legal, que vocês estão entendendo. Mesmo que eu tô indo muito picadinho, por que eu tô indo picadinho? Essa 3ª unidade é o que mais vocês vão utilizar. Então é importante vocês entenderem. Por isso que eu tô falando ela mais detalhada. Porque a primeira e a segunda é muita teoria, né? Falando dos filósofos, daqueles caras lá da antigamente, de Aristóteles e não sei quem lá, né? Pô, a gente não vai usar muito esse cara agora, não é muito interesse para vocês. Ali é a teoria. Agora, esse da 3ª unidade, vocês vão aplicar no paper. Então, por isso que é importante vocês realmente saberem. Então, por isso que eu estou picando ele aí. Mas como eu vou gravar, eu acho que para quem tem tempo de ver o vídeo, não vai ter errado não, vai ter tranquilo. Pelo menos estou explicando para vocês bem detalhado, para quando vocês olharem o vídeo. Ah, eu não sei isso. Pô, vou ver o vídeo lá em... Deixa eu ver, 1 minuto 24 lá e tá explicadinho, passo a passo, não preciso nem perguntar ao professor que eu já sei. Ah, não entendi, vou ver de novo o vídeo. E assim vocês vão, então esse detalhado é legal. Quando o pesquisador, ao elaborar uma citação indireta, utiliza diversas obras de diferentes autores e os cita simultaneamente. Isso, ao decorrer do seu trabalho, você pode ir citando esse autor ou esses autores para basear essa ideia, ver as controvérsias e assim em diante. Como que vocês vão fazer ele? Dentro de parênteses, igual está aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos pegar aqui a nossa canetinha, ó. Essa parte aqui, beleza? Em que ordem? Em ordem alfabética e separados por ponto e vírgula. Exemplo na figura que está logo abaixo aí. Quando fora dos parênteses, pode-se dizer ou pode separar cada um deles com vírgula ou com um E, mas respeitando as ordens alfabéticas do exemplo 2 aí, certo? A gente vai ver aqui, ó. Esse aqui ele está com vírgula, está caixa alta e as vírgulas estão dentro, separando aqui o ano, o sobrenome do autor e tudo mais. Já no campo de baixo, vocês vão ver que está aqui o sobrenome do autor fora do parênteses. Só vai estar aqui o ano e
o outro autor e de novo parênteses entre as aspas. A gente vai ver isso aí no Do Recorrer, também já gravei um vídeo referente a isso aqui, mas você pode fazer simultaneamente mais de um autor e você colocando eles separadamente, porque são de anos diferentes, livros diferentes, mas eles falam da mesma ideia. Então você acaba usando os dois, beleza? Exemplo aí. No texto, vamos ver aqui embaixo que tem um texto aqui no exemplo. Esse exemplo aqui. O texto de uma investigação científica, por sua vez, pode ser considerado um conjunto. Aí abre aqui os colchetes para você saber que você está pegando somente o que interessa. Tinha coisa escrita antes. Vai abrir aqui a aspas em cima. De princípios gerais que norteiam e orientam a conduta do pesquisador durante o decorrer de sua pesquisa. É através do método que se garante a validade do conhecimento descoberto, sendo assim, é a parte mais importante da pesquisa. E você vai fechar com aspas aqui, beleza? Aí se coloca entre colchetes aqui, entre o... Coloca o sobrenome em caixa alta, vírgula, o ano do livro, o P ponto, que é de página, e a página. Na lista de referência, como que você vai citar essa parte daqui dessa citação, né, que a gente vai ver que é uma citação indireta, porque ela tem P ponto, então você está pegando fielmente o que o autor descreveu, aí você coloca o sobrenome dele, Campos, depois o nome, Luiz Fernando de Lara, o nome do livro, a edição, a cidade, o estado e qual foi a editora, tá? E o ano ali da edição. Pronto, tá pronto aqui o seu referencial teórico, tá pronto a sua citação em cima e assim segue. Temos ainda, além das diferentes formas do pesquisador, ainda forma de citar ou transcrever as ideias desses autores fonte no texto. As citações indireta e a citação direta. Existe uma terceira forma de citação, denominada citação da citação, que a gente já vai ver o nome dela, que eu tinha comentado lá na primeira unidade, né? A citação indireta acontece quando a ideia do autor da obra consultada é transcrita com as palavras do pesquisador, ou seja, por meio de uma paráfrase. O pesquisador pode ler sobre conceitos e constatações em diferentes obras e pode elaborar um texto mais abrangente com base nesta leitura. Então a gente vai ver aqui, ó, ver exemplo da figura 9, vai estar mais aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ver exemplo da figura 9, vocês já vão ver lá. Deixa eu destacar aqui para vocês me acompanharem. Na citação direta não existe nenhuma diferenciação na formatação do texto. Faz uso da formatação do texto geral. Então vamos ver um pouquinho de cada uma, como funciona. A citação direta. Palavra exata de um texto ou informação de uma obra, ao indicar a fonte, para além do sobrenome do autor da obra e do ano da publicação, nas citações diretas, da indicação do número de página é obrigatório. Existem dois tipos de citações direta. Citação direta curta, que são as transcrições que possuem até 3 linhas. Neste caso, a transcrição deve ser feita no decorrer e formatação geral do próprio texto, utilizando aspas duplas e indicando sempre a fonte de consulta, conforme indicado no sistema chamado Autodata. Beleza? Então a gente vai ver aonde isso, na figura 7. Citação direta longa são as transcrições integrais do texto que possuam mais de 3 linhas. Deve ser feita um parágrafo próprio com recuo de margem esquerda de 4 cm, sem entrada no parágrafo. A fonte deve ser 10 ou 11, mas nós utilizamos 10, tá? Com espaço entre linhas simples e aspas duplas que devem ser utilizadas. Vocês vão ver aqui que provavelmente essa é a parte que a gente está vendo agora, tá? Então já vamos aqui já destacar ela para que vocês possam recorrer a esse livro ou lá no vídeo que eu gravei várias vezes, beleza? Então aqui a citação curta e a longa, geralmente são iguais a que o autor escreveu.
Beleza, olha só então. Aqui temos a figura 10, citação longa, formatação. Então vai ter o recuo 4, como sugeriu ali, fonte 10, espaçamento simples entre as linhas aqui, tá? Entre essas linhas aqui. Aqui, linha em branco de espaçamento simples. Você vai clicar aqui nesse espaço e vai dar um tab e depois mais um você começa o parágrafo. Essa citação não tem parágrafo, tá? Ela não tem recuo, como vocês podem ver. Ela é justificada. Beleza? E depois vocês vão embaixo, aí vocês vão dar o espaçamento ali de 1,5. Aqui então é o simples, tranquilo? Não vai ter errada não. Citações diretas é possível indicar supressões, comentários, ênfase ou destaque em seguinte forma, ou da seguinte forma. Supressão, ou seja, para suprimir informações consideradas desnecessárias da citação, usar 3 pontos dentro dos colchetes, né? A gente vai ver aqui os 3 pontos, que você está pegando só um pedaço da citação dela. A supressão deve ser utilizada com cautela para não configurar mudança na ideia do autor e que está sendo transcrita pelo pesquisador. Beleza. Interpolação, acrescido ou comentário podem ser incluída entre colchetes. ênfase ou destaque, grifo ou negrito ou itálico. Neste caso, os trechos ou as palavras da citação que o pesquisador quer dar ênfase devem estar grifados em negrito ou itálico. Além disso, ao lado do ano de publicação da obra, deve-se acrescentar a expressão grifo nosso. Ver o exemplo na figura 11 que a gente já vai ver abaixo. Caso o pesquisador esteja transcrevendo uma citação em que o autor da obra cita quem dá a ênfase como transcrição, deve ser literal. Deve-se ao lado do ano da publicação da obra acrescentada a expressão grifo do autor. Por exemplo, na figura que a gente vai ver aqui. Mas para que vocês possam ver, tem aqui cada uma delas a descrição. Depois vocês façam um resumo. Opa! E aqui tem a outra, ênfase ou destaque. Beleza? Aí vocês vão ver aqui, aqui ele está dizendo, né? Ele está iniciando aqui e fazendo o fechamento aqui em cima. Obtenha o conhecimento para fonomenologia, não é o sujeito nem o mundo, e assim vai. Depois ele vai colocar aqui as partes do autor, entre aspas, e configurando a parte da citação aqui, igual que a gente viu lá em cima. E já no exemplo 2, ele começa aqui, que ele está, acredito eu, reescrevendo. Deixa eu ver se é a mesma de cima. Não, esse aqui é outra já. Isso aí é de outro autor, que ele está colocando alguma coisinha aqui em destaque, igual que diz ali, grifo do autor, né? Que ele está comentando sobre a parte ali do autor. Então, ênfase e destaque da citação direta. Depois a gente tem aqui a parte de baixo que ele diz: caso o pesquisador queira citar alguma informação verbal de uma palestra, algum debate, comunicação ou mesmo informações alencadas oralmente pelo professor da sala de aula, deve indicar dentro de parênteses a expressão informação verbal e a nota de rodapé fornecer o máximo de informações possível referente àquela citação. Vocês já vão ver como que funciona isso. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês ao decorrer, tá? Existe ainda a citação da citação, quando o pesquisador cita um autor-fonte que está sendo citado pelo autor da obra que ele está lendo. Deve ser elaborado da seguinte forma: sobrenome do autor original, que é o EPUT, o sobrenome do autor da obra lida pelo pesquisador, a data, a expressão aput significa citado por, beleza? Então essa parte aqui também vocês vão acabar utilizando ela ao decorrer do texto de vocês, tá? Então vocês podem colocar aqui essa dica até, na verdade, essa aqui e essa parte aqui, que é o que interessa para nós nesse momento.
Atenção, cuidado com plágio, né? Ainda tem ali o UNE dizendo para nós, o plágio nos trabalhos acadêmicos pode ser evidenciado de diversas formas, mas em geral o resultado da cópia pura ou simples de um texto do autor de terceiros, sem a devida citação da fonte e referencial, ou ainda caracterizado pela troca de palavras para escamotear a fonte original de um texto, para disfarçar, né, vamos dizer assim, criando falsas paráfrases, o plágio é considerado crime em dispositivo próprio articulado no Código Penal Brasileiro. Tá vendo, galera? O troço é sério mesmo. Então vocês não podem nem dar mole, né? Que isso aí pode acarretar aí um processo devido à autoria, direitos autorais, né? Então essa parte aqui vocês dão uma olhada, deixa grifada para vocês aí, que tem grande relevância, né? Elementos pós-textuais se refere às informações necessárias para complementar o trabalho. Apenas os referenciais são consideradas um elemento obrigatório. O glossário, os anexos, os apêndices e o índice são considerados elementos opcionais. Os elementos pós-textuais são abordados a seguir com maior detalhe ou com maior detalhamento. Vocês vão ver aqui cada um deles. Referência ou referências. São descritas aqui as regras de formatação e quais elementos devem ser incluídos para a elaboração do referencial ou dos referenciais, mediante modelo de algum tipo de materiais amplamente utilizados em trabalhos acadêmicos. Como quais, né, galera? Como os livros, que é o que a gente trabalhou aí, trabalhos acadêmicos, que as normas se referem a monografias, publicações periódicas, eventos de congresso, documento jurídico, legislação, deixa eu ver mais, documentos audiovisuais, são vários que vocês vão ver aí que se referem à apresentação de formatações, que vocês vão seguir lá a NBR, né, que vai indicar algumas referências e quais são as regras que está dentro da BNT. Então, a palavra referenciada deve aparecer centralizada, separada do texto, que sucede por linha em branco e um espaço simples. A lista de referência deve ser organizada em ordem alfabética. O que ele está falando aqui? Vamos pegar lá embaixo, que é mais fácil para vocês verem. Eu vou falando e mostrando. Final do livro aqui. Ó, aqui que ele está falando. Ó. Então ele está falando primeiramente aí. A palavra referência deve aparecer centralizada. Vamos achar ela aqui. Referência. Está centralizada. Perfeito? Separada de texto que sucede por uma linha em branco com espaçamento simples. É essa linha aqui que ele está falando. Entre essas duas. Essa linha aqui. A lista referência deve ser organizada em ordem alfabética. Ó, A, e assim vai. Depois, próximo, B, e assim vocês vão seguindo. C, tá? Ordem alfabética. Devem ser elaboradas com espaçamento entre linhas simples, alinhadas à margem esquerda, não justificada, sendo a entrada de parágrafo separadas entre si por uma linha em branco, com espaçamento simples. É isso aqui que eles estão dizendo, então, entre essas três linhas, né, o espaçamento simples, não justificada, que esse finho aqui, ó, pode ver que tem uma escadinha, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, aqui já está meio ao contrário, né? E assim vocês vão ver que esse lado não é justificado, não pode justificar. O lado de cá, ele está alinhadinho porque ele está alinhado à esquerda, margem à esquerda. Tranquilo? Ó, margem à esquerda aqui, ó. E pula uma linha depois em branco para fazer o referencial aqui entre a outra, para você iniciar a outra, tá? Então esse espaçamento aqui. O recuo tipográfico, quando indicado pelas regras de formatação, seja
o uso de negrito, itálico ou sublinhado deve ser padronizado em todas as referências. Por exemplo, aqui onde está essa parte aqui em negrito, resolução, ó, aqui, deixa eu ver aqui, ó, info, portal, periódico, pode ver que ele criou isso em todas elas, porque ele está tendo um padrão. Se no caso você fosse fazer ela em itálico, tinha que usar isso em itálico em todas. Fazer um padrão para que não saia fora da parte estética, né, do trabalho acadêmico de vocês. Geralmente ele é usado o quê? Negrito, para destacar aí o nome do livro ou coisas semelhantes, tá? Elementos textuais, referências que a gente viu agora, modelos de referente. Modelos de referências. Temos aqui o que seria monografia. Refere-se a livros e a folhetos com manuais, como manuais, guias, catálogos, enciclopédia, dicionários, trabalhos acadêmicos como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. Legal? Então vocês colocam isso aqui, com certeza vai cair na prova de vocês. Livros impressos, que seria aí? Bom, já está dizendo, livros impressos, então não precisa nem dizer muito, né? Livros meio eletrônicos, como que vocês vão fazendo? Parte, capítulo de livro impresso. Teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. Aqui ele está dizendo como vocês devem fazer modelos de referência, tá, galera? Como vocês vão escrever isso, tá? Então, ó, ele vai ficar nesse perfil aqui, ó. Quando for livro impresso, vai ser o sobrenome do autor, depois o... Opa! Vou pegar aqui. Aqui, ó. Livros impressos, é o que a gente aprendeu. Sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor logo em seguida, só com a primeira letra, em caixa alta. O título do livro em negrito, a edição, o estado, no caso aqui, né? Cidade de São Paulo. Quem imprimiu, né? A editora. E o ano. Beleza, do livro é o mais simples aí que eu acho, no meu conceito, que é o que eu uso bastante. Como que você vai usar livros no meio eletrônico? Vai seguir aquelas ordens que vocês estão vendo ali, porque é um livro eletrônico, um e-book nesse caso. Talvez não tenha edição impressa, somente a parte do e-book mesmo. Então vai estar lá, Saraiva 2013, ele vai seguir a mesma estrutura do de cima, porém vocês vão colocar e-book no final, que é tipo daqueles que a gente lê online aí, né? Tese, deixa eu ver, parte, capítulo de livro impresso. Tá, vamos ver aqui, tarará, pesquisa. Esse vai mudar um pouquinho, né? Que ele está dizendo ali, o sobrenome, o autor, pesquisa científica, tarará, que é o nome, tem dois autores aqui, provavelmente vai ter dois autores, mas deve ser em parte só de capítulos de livros impressos diferentes. Que ele coloca dessa forma aqui, só o último que vai ser em negrito, pelo que eu entendi nessa parte. Depois ele vai colocar aqui o ano. Entendi. A página 28 foi o do primeiro autor, Padim, e a página 56 provavelmente foi do Marcílio, que fez ali a parte da citação que eles estavam se referindo dentro do livro. Ou os dois são aí a parte de... os dois são escritor do livro, porém eles escreveram em páginas distintas uma da outra. Então por isso que ele colocou ali, é o mesmo livro, mas a citação deles, o que eles escreveram, na verdade, são em partes de livros diferentes, cada um individual. Teses, dissertações, monografias, de conclusão de curso, de como que vocês vão fazer, vai seguir quase a mesma base lá do livro que a gente viu, da Uniacel que a gente usou, livro impresso, mas depois vocês vão colocar embaixo de que é tese, doutorado, engenharia, gestão, centro tecnológico, universidade e assim por diante. Então vocês vão acrescentar algumas informações tipo essa que estão embaixo. O de cima, se vocês notarem, vai estar igualzinho à parte do livro impresso, tá? Publicações periódicas, o que seria isso? Inclui o todo ou parte de fascículos, de números de revistas, periódicos, jornais, entre outros, beleza? Os artigos ou as matérias de publicações periódicas são amplamente utilizadas para elaboração de parte teórica ou de
discussão nos relatórios finais de pesquisa. Tranquilo? Como que vocês vão fazer ela? Neste caso, se for de um artigo científico, vamos dizer aqui, a gente vai colocar o sobrenome, o nome do autor, outro sobrenome. Quando tem 2 ou 3, até 3 vocês vão mencionar. Acima de 3 a gente vai ver como que vocês vão fazer. E vai colocar dessa parte, comunicação, ortografia, tarará, pesquisa, Por quê? Ele vai ter essa parte aqui em inglês geralmente, né? Porque o pessoal quando escreve aí artigo científico, geralmente ali a introdução tem as duas partes em inglês e em português, geralmente. Aí vocês vão colocar V22, número 1, da página tal, o mês que você acessou, né, e o ano da coisa dita, da publicação. Artigo de publicações periódicas por meio eletrônico. Vocês vão fazer nesse molde que está aqui. Claro que eu vou falar cada uma delas ao decorrer naquele vídeo lá de seminário, tá? Beleza. Depois artigos de publicações, também vamos seguir um pouquinho diferente uma da outra. O que mais vai mudar é essa parte aqui, ó, acessado em tal, né, ó, acesso em 2000 e tal. Então vocês vão ver que ele está tirado, que ele tirou, na verdade, aqui da parte do... não dá para me clicar aqui, senão ele vai deixar eu sair. Mas esse HTTP S://, né? Essa é a diferença que a gente sabe que foi tirado da internet. Aí que a gente vai ver se é plágio, se você copiou literalmente, porque esse endereço eletrônico tem que levar diretamente para a citação que você colocou lá em cima, que aqui você está mencionando o artigo na íntegra. Então eu vou buscar aquele pedaço, vamos dizer que fosse esse aqui de cima aqui. Vamos dizer que fosse esse daqui que você tirou de lá e você fez uma citação, né? Passou de 3 linhas, uma citação direta longa. Aí eu copio isso daqui, entro lá no seu endereço eletrônico que vocês colocaram aqui, que é esse no caso aqui, https // e tudo isso daqui eu vou clicar, ele vai abrir e eu vou encontrar exatamente isso. Aí eu vou ver se você não copiou a citação que a autora colocou no artigo dela ou se você copiou, sei lá, mais de uma parte do trabalho que você citou. Já é um meio da gente ver o plágio, né? E se não conseguir acessar, tem coisa errada, pode ser desconsiderada, que não tem como a gente acessar. Então é importante vocês testarem se vai para o endereço que vocês colocaram realmente aquilo ali, tá? Vamos ver mais o que a gente tem aqui. É válido reforçar que, diferentemente do que acontece nas referências de monografias, em que o destaque deve ser no título do livro, as referências de artigos e periódicos, o destaque deve ser dado no título que se dá nome ao periódico, e não o título que dá o nome do artigo. Outros detalhes importantes é que o único mês do ano que não deve ser abreviado é o mês de maio. Os demais devem ser abreviados até as 3 primeiras letras, porque é o menorzinho, né? O resto vai ficar muito grande, então tem que dar uma abreviada aí. Eventos. Abrange um conjunto de documentos resultantes e eventos como as atas, anais, proceedings, será que está em inglês ali, etc. O modelo segue mais anais, sendo este um documento amplamente utilizado para a elaboração de partes teórica ou da discussão dos relatórios finais de pesquisa. Como são eles? São assim, né? Parte de um evento de monografia, que é de um livro, que alguém, um autor já lá na tese, né, ou no seu mestrado, doutorado, disponibilizou nos anais aqui, vamos dizer, acadêmicos. Vocês vão usar ele dessa parte aqui, nessa configuração, que depois eu vou explicar a vocês mais detalhadamente. Parte de evento por meio eletrônico. Então aqui 100% eletrônico, né? Também, ó. Como vocês vão ver, a diferença é que vai estar aqui, ó. Vai estar disponível em tal lugar. Quer dizer, eu
consigo ver a publicação de vocês. Pode ver quando eu passo até a mãozinha aqui, ó, ela fica num link que eu possa clicar. Ele vai abrir uma nova página que eu consigo acessar essa parte aqui que vocês colocaram. Então é importante, quando vocês fizerem isso da internet, colocar assim, que quando eu clicar, ó, eu vou sair aqui, ele vai... talvez não vai não. Mas deveria, tá? E aqui abrir a página. Talvez é porque eu tô lendo no navegador como PDF, tá? Ele não abre. Mas deixa eu ver aqui. Não consigo chegar a essa página. Isso aqui que a gente pode encontrar, que não é bom. Uma pesquisa da web. Vamos ver aqui de novo, se dá certo. É provável, deve ser esse aqui. Deixa eu ver. Tinha que abrir assim, já no eletrônico, que a gente conseguisse acessar ele diretamente, tá? Provavelmente está por aqui assim, ó. Algum desses aqui. Então, para vocês colocarem lá, vocês abrem ele, vamos dizer que fosse esse daqui, vocês copiam isso aqui e cola lá. Aí beleza. Quando a gente clicar, ele vai abrir exatamente aqui, tá? Perfeito. Documentos jurídicos ou documento jurídico, inclui legislação, constituição, você vai usar mais ou menos dentro dessas partes que vai estar abaixo aqui, né? Ali de sentenças, entre outras ali. Então aqui a gente vai ter de legislação, do meio eletrônico, jurisprudência meio eletrônico. Como vocês vão ver, a formação elas vão mudando, tá? Elas vão modificando conforme a gente vai vendo. Por exemplo, tem algumas aqui que é jurisprudência, lembra que lá na referência não é para colocá-la justificada, mas aqui vocês vão encontrar algumas que estão. Ela muda um pouquinho a sua configuração. Aqui do lado ela está certinha, ó, tá vendo? Ó, em todas elas aqui, ó. Quer dizer, ela está justificada. Ela tem uma parte um pouco diferenciada daquelas primeiras que a gente viu lá, que é de livro e tudo mais, tá? Beleza. Documentos audiovisuais. Então, aqui abrange imagens, de movimento, sonoros, com esse que a gente está acostumado a ver aí, de filme, fita magnética, né? Filmes, vocês vão colocar assim nesse tom que está aqui, igualzinho. Dentro dessa parte só vão mudar as informações. E assim vocês vão olhando cada uma delas como fazer. Por exemplo, esse daqui é de um vídeo referenciado ao YouTube. Então se eu clicar aqui, não sei, né? Mas era para abrir, ó. Ele não está abrindo por algum motivo. Mas eu vou copiar esse endereço eletrônico e vou colocar lá e tenho que conseguir acessar o que você está referenciando aqui, beleza? Show. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Bom, segue alguns destaques retirados de diversos exemplos de situações elencadas pela referida norma. Então a gente vai ver aqui algumas retiradas, né? Quando a obra citada apresenta até 3 autores, todos devem ser obrigatoriamente indicados e separados entre eles por ponto e vírgula. Importantíssimo isso aqui, tá? Destacam aí. Então, até 3 autores, tá, galera? Quando existe 4 e mais autores, na elaboração da entrada de referências ou entrada nas referências, permite citações de textos de autores ou as citações apenas do primeiro autor, seguindo a expressão et al, escrito em itálico. Quer dizer, quando tem et al, que tem mais de 4 autores. Então, sublinha essa parte aqui. Pode colocar aqui também a parte do itálico, que é essa partezinha que vocês estão vendo aqui. Nomes de autores que tenha grau de parentesco, como por exemplo filho, neto, etc. Devem utilizar também o prenome do autor. Exemplo, Afat Neto e assim por diante, né? Que vai estar aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa parte aqui. Então, nomes de autores que tenham grau de parentesco. Pessoa jurídica deve ser citada na forma em que
é mais conhecida. Exemplo, Associação Brasileira, Instituto Brasileiro e assim vai, tá? Autoria desconhecida. Neste caso, a entrada da referência deve ser feita pelo título. Assim, a primeira palavra do título deve estar em letra maiúscula e as demais em letras minúsculas. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma publicação que diz autor desconhecido, para que possam encontrar, coloca o título dele em letra maiúscula em caixa alta. Beleza? Exemplo aqui, a gente tem um exemplo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Exemplo da citação de fonte de texto. A Floresta, 2018, página 15. A entrada da referência, A Floresta Encantada. São Paulo, Atlas 2008. Viu? Como vocês viram, não tem o nome do autor, mas o título ele vai substituir o nome do autor. Edições. Quando o indicativo de edição consta na obra, ou constar na obra, ela deve aparecer logo após o título, indicando o número original seguido de pontos de abreviatura. Exemplo, 6 ponto edição. Então tem que ver qual é a edição. Vários livros, por exemplo, esse mesmo que a gente está vendo, esse é a edição de 2022. Né? Então a gente vai ver que tem lá em cima no referencial, deixa eu ver aqui, a gente está na página 191, né? Mas aqui em cima, vocês vão ver a edição. Vamos achá-la aqui para mostrar para vocês. Ó, segunda edição, Indaial 2020. Porém, aqui você vai encontrar ela mais detalhada. Vamos ver aqui. Tarará, tarará. Indaial. Tá. Não, a segunda edição. A edição vai estar lá em cima mesmo. É aquela lá mesmo. Vai estar aqui. Pode ser segunda edição, terceira edição, porque esse livro ele tem mais de uma edição. Ele foi então reformulado. Algumas coisas que foi atualizada, eles atualizaram aqui. Geralmente os livros acadêmicos eles são atualizados a cada 5 anos, tá? Geralmente, não necessariamente nessa ordem. 191, se não me engano, é onde a gente estava. Isso. Local. Quando não for informado o local da impressão da obra, utiliza a expressão cine louco. Cine louco. Louco a gente fica em fazer esse tipo de trabalho, né? Vamos achar aqui. Cine louco. Aonde que eu estou aqui? Cine louco abreviado entre colchetes e em itálico. O S deve aparecer em letra maiúscula e o I em letra minúscula. Exemplo, Moreto, Ana, Paula, o perigo mora ao lado, terceira edição, colchetes ali, S maiúsculo, ponto, I, ponto, fecha colchetes, 2 pontos, Atlas 2010. Tranquilo? Só seguir essa parte assim. Editora, quando não existe indicativo de editora na obra, utiliza-se a abreviatura Cine Monime, alguma coisa assim, entre colchetes e itálico, ambas as letras escritas em minúsculas. Exemplos, Ferreira, Maria, A Corrida da Raposa, São Paulo, C.N, em minúsculo, como vocês podem ver, 2013. Ano, se nenhuma data de publicação ou acesso pode ser identificada no documento, o pesquisador pode indicar o ano ou um ano por aproximação e apresentará entre colchetes. Por exemplo, se o pesquisador consegue indícios de que o livro foi publicado em uma determinada data, mas não consegue identificar o ano exato. As informações da data da publicação é feita da seguinte forma: abre o colchete, 1886, aí coloca ali mais ou menos aquela partezinha ali que eu esqueci o nome, aquele travessãozinho, que seria o suposto ano. Pode ser 1861 a 1869. Então ele quer se referir a isso, que for a data provável. Perfeito? Taranã, taranã, ainda pode colocar até um ponto de interrogação ali, pelo que eu vi logo em seguida. Aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui, ó. Aqui. Beleza.
glossário, apêndices, anexos e índices. Elementos opcionais e deve constar logo após as referências. A existência de apêndices e dos anexos devem ser indicadas de maneira explícita no decorrer do texto para que a apresentação destes elementos ou desses elementos ao final do trabalho seja coerente. É colocada ao final do documento textual, como por exemplo o roteiro de entrevista, questionário, cronogramas e tudo mais. Então ali vocês vão colocar, é opcional, mas vocês vão encontrar, que eu vou mostrar para vocês em exemplos, alguns em ação e outros não, tá? Produção elaborada por terceiros. Colocado ao final do artigo, exemplo, portaria, declarações institucionalizadas e etc. No que se refere à formatação de palavras indicativa de seção, que é apêndice, que deve aparecer centralizada, digitada em letra maiúsculas, em negrito e sem indicativo numérico, precedida por letras respeitando as ordens alfabéticas, com a mesma formatação seguida de um travessão e o respectivo título. Exemplo, apêndice A, travessão, cronograma de pesquisa. Que também vamos dar uma olhada nisso. Bom, agora sim a gente terminou essa unidade, né, e a gente viu aí as normas técnicas, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, as instituições de ensino, vimos também os regulamentos das normas específicas, das citações de textos, e também a gente viu alguns elementos obrigatórios e opcionais nas formatações. Tranquilo? Show! Agora a gente vai para o tópico 3. Fontes de informações para pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos. O que a gente vai encontrar aqui dentro dessa introdução ou dentro dessa unidade, aqui no tópico 3? Não há dúvidas que o desenvolvimento tecnológico e o advento da internet, a partir do século XX e com maior potência do século XXI, oportunizaram uma revolução na forma de organização social, econômica e cultural, bem como no desenvolvimento da ciência. As estratégias de comunicação, elementos visuais, orais e textuais, pela utilização de computadores, tablets e telefones celulares, com a utilização da internet. Realmente, é o que a nossa realidade neste momento. Agora que eu estou dizendo nessa gravação, vocês vão assistir isso em vídeo, a aula presencial foi dessa forma, muitos acessaram pelos computadores, muitos pelos celulares, alguns pelos tablets, mas todos conectados à internet, certo? A internet passou a ser um dos meios de comunicação. Por meio dela, o que a gente fez? Ou o que a gente faz? Produzir e compartilhar pesquisas científicas, colaborar também no aumento de volume de informações produzidas, que a gente tem um acesso muito maior através da internet. Antes era mais bitolado a uma biblioteca, né? E assim ficava mais difícil, que nem todos tinham acesso. Contextos científicos e tudo mais. Diante disso, né, a instituição de ensino superior possibilitam à sociedade o acesso às informações científicas por meio de sua produção, divulgação e disseminação de informações. Recursos do conhecimento que abrange, por exemplo, as características e finalidades de bases de dados especializadas para a disseminação do conhecimento científico nas mais diversas áreas de conhecimento, dentro de outros aspectos. Legal? Então a gente está vendo aqui a parte de evoluir e de evolução dentro desse contexto, que é compartilhar conhecimento e informações, beleza? No 2 ali, recursos do conhecimento. A comunicação científica pode ser caracterizada atualmente pela busca maior ou pela busca de maior velocidade no intercâmbio e disseminação de ideias e conceitos, as quais
os usuários estão cada vez mais exigentes, que querem dados rápidos, atuais e de credibilidade. Verdade, né? A gente quer tudo meio para ontem, já achar informação logo na primeira pesquisa e não tá lendo um monte de coisa para separar o trabalho da gente. Realmente a gente sabe que é assim, mas tem que ter cuidado para ter as informações realmente pertinentes ao nosso tema de pesquisa, ao nosso problema, né, que vai ser utilizado de forma útil e não para encher linguiça. Legal? Por sua vez, Chiarini, né, Vieira e Zorzi dizem suas citações: as universidades por si só, ao formarem pessoas qualificadas, influenciam a capacidade de absorção do conhecimento pela sociedade, ou seja, elevam a capacidade da sociedade de compreender tecnologias, aumenta a capacidade da sociedade utilizar estes conhecimentos. Isso possibilita o quê? Que a sociedade seja capaz também de produzir novos conhecimentos. Perfeito, né? Lindo essa citação. O crescimento profissional, a capacidade de realização de pesquisa, planejamento, gestão e avaliação do uso de fontes de informação. Então, Cavalcante, 2006, que acrescentou. Os estudantes, ao estarem inseridos no contexto de universidades, mediante suas habilidades e competências informacionais, podem se tornar agentes ativos e críticos para a produção e disseminação de conhecimentos, seja este teórico ou prático. A pessoa então tem um olhar, uma posição crítica, ativa, durante a várias coisas na sociedade que acontece. Política, parte de lutar por seus direitos, posicionar a sua ideia. É isso que a gente quer. Pessoas pensantes, não pessoas que vão Maria vai com as outras, né? A gente quer pessoas que pensam e reajam a esse pensamento. Estabelecendo de critérios como consumir e aprender o conhecimento já produzido, para então atuarem de forma criativa, produtiva e sustentável no desenvolvimento de novas pesquisas e com cuidados éticos e responsáveis divulgar os resultados encontrados em toda a sociedade. Perfeito? Que vem ao encontro que a gente tinha falado ali da parte da ética, que dá o maior problemão de plágio e tudo mais, né? Então, revisão de literatura. Apresenta algumas diversidades de maneira de que os estudantes e pesquisadores estarem envolvidos no processo de comunicação científica, no sentido de terem acesso, compartilharem ou obterem informações científicas e acadêmicas. Segundo Cassota, na verdade, meios de que se pode dispor ou ainda ferramentas utilizadas na finalidade de apoiar o armazenamento, compartilhamento e reutilização de conhecimentos, cujo intuito é relacionamento entre autores, pesquisadores, professores e estudantes, interesses em comum, modo de obter a atualização de informações apropriadas ao tema de pesquisa ou tema pesquisado e estudado. Beleza? Então esses recursos aí, eles podem ser fornecidos, os itens de informações disponibilizadas, descritas e encontradas aí por outros pesquisadores, potencializando, né, nesse caso, e a economia de tempo da pesquisa. Por isso que lá quando vocês fazem aquele resumo, lembra, vocês têm que ir direto ao ponto, falar sobre o que vai ser abordado a sua pesquisa, qual é o foco, qual é o possível resultado que você obteve. Não já falar tudo que vai acontecer, né? Deixar um ar assim de expectativa que ele possa ler. Mas ele já vai encontrar essa informação e ver se tem pertinência com o trabalho dele ou não. Ele não precisa ler para ver se vai ser utilizado ou não. Lógico, depois que ele separar pessoas que falam do mesmo assunto e tema ser desenvolvido no seu trabalho, aí você vai selecionando e alguns você vai descartar porque ele pode ir para uma outra direção. E o que você quer é uma coisa mais direcionada a um caminho diferente daquele que você viu. Aí você descarta e utiliza somente aqueles realmente pertinentes à continuidade do seu pensamento. Beleza? Show! Bom,
Os recursos de conhecimento podem ser organizados em 5 principais categorias: bases de dados, sistemas de alerta de novas publicações, base de dados de teses e dissertações, gestores de referências bibliográficas, mecanismo de apoio, redes sociais acadêmicas. Em todas essas partes vocês encontram esse trabalho, esses autores, em fontes geralmente confiáveis e testadas pelas as anais acadêmicas, vamos dizer assim, né? As universidades, faculdades e tudo mais. Bom, base de dados com sistema de alerta de novas publicações foram criadas com o propósito de tornar acessível ao mesmo local, ou seja, né, no mesmo site, uma variedade significativa de periódicos e artigos científicos e por sua vez, outros tipos de materiais científicos para auxiliar os pesquisadores na busca por meio de informações que tenham relações direta ou indireta com as áreas de interesse de pesquisa. Então, vocês vão ver que depois eu vou mostrar para vocês o site ou alguns sites onde vocês vão colocando as possíveis informações, as palavras-chave do que vocês estão procurando, coloca na pesquisa e ele já traz um monte de autores no mesmo sistema de pesquisa que você está procurando, né? No mesmo tema, no caso. Então, bem como avaliar a viabilidade dos temas, objetivos, métodos e os demais procedimentos de pesquisas que estão desenvolvendo. Então, um exemplo aí é bastante difundido no Brasil, né? Ele tem a finalidade de portal do periódico da coordenação aperfeiçoamento de pessoa em nível superior. Que qual seria ela? Lembra que eu falei que vocês vão ver isso bastante? Que é a CAPES. A CAPES ali vai ter várias ferramentas bem interessantes, né? Ela conta com um acervo mais ou menos de 45 mil títulos de texto completos, 130 bases de referência, 12 mil ou 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, são aquelas registradas, além de livros, enciclopédias e obras de referências, normas técnicas, estatísticas, conteúdo audiovisual. Então é bem completa. A gente vai ver isso mais detalhe. Vamos dar uma navegada ali na CAPES para que vocês consigam entendê-la um pouco melhor. Depois a gente vai ter a Cielo também, né? Que é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção assim selecionada de periódicos científicos brasileiros muito vasta. Também dentro dela a gente tem o projeto de pesquisa ali FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? Uma parceria com a BIREME, né? Que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações Científicas da Saúde. Ela foi fundada ali mais ou menos a partir de 2002, né? Esse projeto conta com o apoio da CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico científico e tecnológico. Depois, dentro desses referenciais, nos referidos sites que a gente comentou aí, é possível realizar a busca aí mediante a preenchimento do campo. Aquele que eu falei para vocês, que vocês vão colocando as informações pré-definidas ali, com alguns indicadores ali eleitos por você aí acadêmico, né? Por exemplo, o nome e o sobrenome do autor, se eu quiser, por exemplo, saber só sobre Montessori, vou colocar ali. Alguns termos de escrito, conhecido também como palavra-chave, vocês podem colocar ali, por exemplo, o tema de vocês, ou problema de pesquisa, que já ajuda. Você tem que fazer um cadastro também, além disso, né, para que fique formado dentro da plataforma. Ele permite, então, o recebimento de notificações lá no seu e-mail de novos artigos publicados por esses autores ou também por essas palavras-chave que vocês tiveram aí. E sempre atento às atualizações. Vocês vão receber, então, semanalmente, sempre quando tiver uma postagem de algo novo, ele vai te informar. Mas dentro daquela base de pesquisa, que senão toda hora você vai estar recebendo, que toda hora está entrando, né? Pesquisas lá na plataforma. Então você vai colocar as palavras-chave e só vai te dar um alerta quando estiver dentro do assunto que você está falando. Base de dados de teses e dissertações. Vamos colocar lá embaixo.
para que vocês possam me acompanhar aqui, né? Mais embaixo, essa parte já foi. Isso aqui. Tem a finalidade de reunir os trabalhos acadêmicos produzidos pelos estudantes e professores da própria instituição de ensino. No caso de cursos de graduação, tem a possibilidade de reunir os trabalhos de conclusão de curso ou ainda relatórios de estágio e disponibilizá-los aos demais pesquisadores e estudantes como disseminação e divulgação de pesquisas com mérito da iniciação científica. Então aqui a gente vai ver algumas bases de dados dentro dessas dissertações, teses e dissertações. É comum que todo o trabalho acadêmico seja disponibilizado mediante acesso na integral ou na íntegra dos textos em formato PDF e, por sua vez, numa versão impressa, que ele não vai se deformar, né? Quando você baixa para o seu computador, se você tem uma versão de Word diferente, muitas vezes acontece isso. Ou às vezes alguém fez lá no Linux, coisa e tal, então o PDF ele mantém um padrão. Então qualquer plataforma que tiver o PDF, ele mantém a mesma formatação. Então é o melhor que existe hoje, né? Ainda comentando aí, existe a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Ela é chamada, as iniciais dela, de BDTD, que é fundada em 2002, que foi concebida e desde então tem sido aí mantida pela Instituição Brasileira de Informações e Ciência Tecnológica, que é o IBICT, né? Referida à base seguinte os preceitos indicativos dos arquivos abertos aí. A BDTD contribui para o aumento de conteúdo de teses e dissertações brasileiras na internet, e que significa a maior visibilidade da produção científica nacional e a difusão de informações de interesses científicos e tecnológicos para a sociedade em geral. Então ele é livre, qualquer pessoa consegue acesso a essas informações. Essas bases de dados científicos indicadas neste tópico têm como base ou têm como as bibliotecas digitais como teses e dissertações. São excelentes opções para dar início a uma interação mais assertiva na busca e leitura das pesquisas científicas com a maior qualidade. Beleza? Deixa eu ver aqui. Leitura complementar. Aqui a gente tem um quadro bem interessante. Embaixo aqui na leitura complementar. Vamos ver aqui. Recursos. Aqui. Que ele vai dar aqui alguns links para que vocês consigam acessar essa base de dados. Categorias de 1 a 2, 2 recursos de conhecimento. Então tá aqui, ó, o tipo, base de dados, sistemas, alerta de novas publicações. Vocês vão encontrar esses dois aqui da CAPES. E aqui está o endereço logo ao lado, né? Ó, tá aqui. Tá legal. Aqui, ó. Só você colocar aí na página web que vocês já vão encontrar ele. Depois a gente tem a base de dados de teses e dissertações. Já vai estar aqui num outro diferenciado. Também da CAPES, tem aqui a biblioteca digital que a gente viu aqui. Temos também este outro aqui embaixo. Ó, todos eles estão com endereço eletrônico. Aconselho vocês derem uma navegada, dar uma olhada. Tem vídeo no YouTube dizendo como vocês vão fazer todos os filtros, todas as pesquisas, como vocês vão armazenar, criar lá no Drive uma pastinha, coloca lá o nome do autor e coloca todos os trabalhos que você vai supostamente ler para ver qual vai ser utilizado dentro do trabalho de vocês. Então vocês podem fazer ali, por exemplo, referências, uma pastinha de referência. Dentro dessa pastinha você cria ali autores, coloca cada pastinha com o nome de autor e vocês vão colocando. Ainda se quiser colocar, por exemplo, anos de publicação, esse não precisa, tá galera? Esse vocês vão ver na hora. Mas dos autores separados fica mais fácil. Depois vocês veem qual é mais pertinente para incluir no trabalho de vocês.
e já está tudo ali. Depois vocês veem se vai descartar algum ou não. Mesmo que você utilizar ele, não descartam ele até vocês finalizarem a defesa do trabalho de vocês. Por quê? Lá na correção final, quando você apresentar, pode ser que o seu trabalho seja devolvido para uma suposta correção. E você deletou esse trabalho, né, esse autor, porque faltou alguma informação que não foi possível acessar. E dá tempo de consertar, mas aí você não encontra mais, porque a informação de localização você colocou errada. É difícil encontrar. Então, por isso, se você utilizar no seu trabalho, deixa guardado. O que você não utilizou, descarta. Aí sim, joga fora. Né? Porque dentro desse... Para você usar 3 autores, por exemplo, você vai baixar aí uns 15. E você, desses 15, vai escolher uns 3, 4, 5 no máximo. Beleza? Então, fica a dica aí. Logo embaixo, a gente tem uma outra categoria aí dos recursos de conhecimento de novo. Gestores de referências biográficas. A gente tem vários aqui, ó, vários sites. Tem os pagos, tem os livres, né? Para vocês darem uma pesquisada, ver qual é a pertinência, qual é a importância. Tem o mecanismo de apoio, também tem pago e livre, todos eles estão com as abas aqui no referência, que antes não tinha, agora tem, ó, tá show aqui, ó, para que vocês possam dar uma navegada, beleza? Ó, vocês vão encontrar muitos trabalhos acadêmicos a partir de agora, né? Tem alguns que eu nem conheço aqui, ó. Pois eu mesmo vou dar uma navegada. Ó, categoria de conhecimentos, redes sociais acadêmicas, que vocês podem se inscrever nessas redes sociais. Para quem vai dar continuidade ao estudo, fazer pós-graduação, vai ali para o mestrado, doutorado, é bom sempre estar aí nessas comunidades sociais acadêmicas, porque a grande maioria estão dizendo ali, mestrado na rede federal, está aberto lá em tal lugar. A bolsa de estudo da CAPES em tal lugar, e ali eles sempre estão trocando informações, né? E pô, muitas delas vocês podem aproveitar bem. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Tarará, tarará. É isso aí, galera. Então a gente finaliza essa unidade aí 3, essa apostila. Lembra que vocês vão utilizar ela de várias formas até o final do curso, beleza? Então essa aqui é uma apostila de cabeceira para que vocês possam vir aqui e ver as informações de formatações durante aí o trabalho de vocês. E lá no vídeo que eu coloquei para vocês de seminário, o primeiro seminário ali eu dou altas dicas ali, passo a passo de como fazer, como não fazer, e também vai ter os novos vídeos que eu vou gravar aí de fazer vários tipos de trabalhos acadêmicos, tá? Já mostrando para vocês e fazendo na íntegra como vocês desenvolver cada uma das coisas. Tranquilo, galera? Então, gente, fiquem com Deus, fiquem bem, né? Ficam tranquilo aí que eu acabo de gravar ele na sexta-feira. Sábado eu já estou editando e postando para vocês aí não ficarem muito atrasados nela. Façam aí a avaliação 1 e 2, que já está disponível para vocês. Provavelmente vai abrir a terceira. Quem quiser esperar o vídeo, tranquilo. Quem quiser já fazer a prova, tranquilo também. Foi como eu falei, esse aqui vocês vão usar bastante ao decorrer do curso. Então essa apostila eu vou dar uma ênfase na unidade 3, bem específica mesmo, que vocês possam assistir ela. Pô, tô lá no 4º módulo lá do curso e eu tô precisando de algumas coisas que eu não lembro mais. Pô, entra nesse vídeo do primeiro que a gente fez aí, que eu vou tá tudo explicadinho, mastigado para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, uma boa semana pra gente aí, bom final de semana e a gente vai estar junto. Eu vou postar ele lá no WhatsApp, show? E depois vocês podem compartilhar com a galera lá e no nosso próximo encontro da outra apostila eu coloco ele aqui pra mim, pra quem não tiver. Valeu então, Marcelo! Conseguiu chegar? Já tá em casa de boa aí? Opa, bora! Vem pra tomar um café aí que a gente tá junto. Do WhatsApp, eu coloquei ele aqui mesmo no grupo aí. Levanta um pouquinho as mensagens que você vai ver ali, une a Selvi. Clica nele e você consegue entrar direto no grupo do WhatsApp. Opa, não ouvi, cortou. Moro em Portão. Não, Portão, perto de Novo Hamburgo. Aqui pro lado de Porto Alegre, aqui fica, sei lá, uns 40 minutos de Porto Alegre, eu acho. Uma carga? Ah, legal demais. Tá bombando isso agora, né? Esquenta não, tamo junto. Como vai ficar gravado, você vai conseguir ver depois o início da aula que você não pegou aí.
Valeu então, gente. Fiquem bem aí, fiquem com Deus e boa semana pra gente. Em breve eu já tô postando o vídeo aí pra vocês. Isso, gestão de pessoas é comigo também. O seu é Flex? Eu acho que grande maioria de vocês vão continuar comigo nessa próxima apostila. E depois, lá no dia 18, que vocês voltam. Então, por enquanto, tá tudo igual. Vocês só vão se informando lá no polo de vocês como que vai funcionar quando vocês voltarem, qual é o tutor. Mas essa apostila ainda tá tranquilo, vai ser comigo. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida aí? Tranquilo. Então tá bom, galera. Fiquem bem, fiquem com Deus aí, boa semana e tamo junto, se Deus quiser, muito em breve. Então tá, galera. Até mais. Valeu, tchau, tchau.